Está começando o Store Talks, o lugar onde o empreendedorismo vira história e histórias inspiram empreendedorismo. Antes de mais nada, não se esqueça de se inscrever, curtir e deixar seu comentário. Estamos aqui com duas empreendedoras, Gi do Foley Concept e Adri do Nosso Canto. Muito obrigado por terem aberto a casa de vocês. E já adianto também que cada uma tem seu negócio, mas elas têm um projeto em conjunto também, que é o Galeria de Facilidades. Elas vão contar um pouquinho aí da vida delas como empreendedoras, né, os projetos, quais foram as dificuldades, né? Então, mais uma vez, muito obrigado por terem aceito o convite e aberto a casa de vocês aqui para a gente fazer esse episódio. A gente que agradece. E aí, Cleiton? Cara, é muita Tem muita história aí, você já conversou um pouco com elas, né, cara? Meia hora a gente ter gravado. Mas muito interessante, eu conheço a Adri porque ela tinha um salão, o primeiro projeto ali perto da... a gente tem um escritório, onde a gente grava, e eu já tinha achado a história dela muito fantástica, porque ela foge um pouco da casinha, do padrão de empreendedorismo que a gente conversa aqui, que a gente conhece por aí. Eu falei, nossa, o dia que eu conseguir conversar com ela vai ser legal, porque é muito fora, assim, é muito fora do padrão que a gente está acostumado. E aí, começa, como começou o teu negócio? Repassa essa história pra gente, que é muito legal. Bom, comecei com o Nosso Canto, que era canto dela, quando era lá no prédio. Quando eu vim para Piracicaba em 2018, eu sou de São Paulo, e eu sempre trabalhei em área financeira de empresas, consultorias, tudo mais. E aí eu engravidei e parei de trabalhar no primeiro ano para me dedicar à educação da minha filha. E aí estava chegando o tempo de voltar a procurar emprego em São Paulo, bateu aquela crise existencial, né? Nossa, vou voltar para o mercado, ficar o dia inteiro, deixar minha filha. E aí o que eu ia investir em escolinha e a funcionária que cuidava da minha casa era meio que trocar 6 por meia dúzia, né? Eu sou formada, tenho pós-graduação e ainda assim a conta não fechava, porque as duas principais funções, né, as mais importantes, que era a minha casa e a minha família, eu ia delegar. Então, entrei naquela crise. Não fazia sentido para você naquele momento. Não fazia. Aliás, não creio que em momento nenhum. E aí, meu marido trabalhava na Raizen na época, em São Paulo, só que ele tinha parte do time aqui em Piracicaba. E aí ele vinha aqui pro CAR, e ele falava, nossa, vamos abrir alguma coisa lá, porque tem muita mulher e ali não tem nada, é um bairro com muitas pessoas, mas não tem uma estrutura. E aí a gente decidiu que ia vir embora pro interior. Então, assim, foi uma decisão muito rápida e viemos. A Olivia estava com 9 meses quando eu vim. Então, assim, fui abrir um negócio que eu não conhecia, numa cidade que eu não conhecia ninguém. Ah, você não conhecia Piracicaba? Não conhecia. Tinha vindo uma vez, assim, conhecer. Andei aqui para ver como que era e só. E vim com uma cara e com coragem. Sem pesquisa de mercado, sem estruturar, Foi na emoção, assim, pela oportunidade que eu tinha de continuar tendo tempo com a minha filha. Então, abracei essa oportunidade e vim. E seu esposo veio transferido? Não, ele continuou em São Paulo. A gente mudou para cá, né? A gente morava aqui, só que ele ia 3 vezes por semana para São Paulo, de 3 a 4 vezes. Não. Aí tinha dia que ele voltava, tinha dia que ele dormia no pai dele, enfim. Então, além de tudo, eu ainda fiquei bastante com a demanda ali da maternidade, né? Empreendendo com a maternidade junto. E aí, a princípio, eu queria ter locado aqui esse espaço, só que não deu certo na época. E aí, como eu já tinha mudado para Piracicaba, ainda aguardando um retorno daqui, já tinha vindo, então esse era o plano. Eu ia abrir um salão aqui no Santa Rosa. Aí a gente decidiu abrir lá no prédio, porque aqui não ia ter salão naquele primeiro momento, era a informação que a gente tinha. E aí nós alugamos 2 salas no prédio e abriu o salão lá. Dentro de um prédio comercial, não tem vista para rua, não tem nada. Né? Nada, mas quem vem de São Paulo, isso é muito normal, né? Uhum. Depois que eu inaugurei, as pessoas ficavam chocadas, eu falei, gente, se eu soubesse disso, se eu tivesse feito uma pesquisa de mercado, eu não teria aberto. Então, às vezes, é aquela formiguinha surda, né? Que não tá ouvindo que não vai dar certo, você vai. E aí eu já tava lá, quando eu ouvi de várias pessoas que era uma loucura. Quando eu fiquei sabendo, como assim um salão dentro do prédio? Quando você comentou comigo, eu falei, caramba, isso é fora da casinha mesmo, né? E aí São Paulo, quando eu contei a tua história com um colega de São Paulo, eu falei, mas aqui é assim. É normal. Caraca, não fazia ideia.
E, assim, imagino que quando você mudou ali para o prédio, você teve que fazer seu marketing, sua divulgação, porque como você não estava visível na rua, as pessoas não iam te encontrar. Como que foi essa parte aí de trazer cliente para dentro? Aí que começa a aventura. Nesse meio tempo eu comecei a reformar lá, coloquei 2 salas, então estava fazendo decoração, né, reforma, as salas eram novas, nunca tinham sido locadas, então eu tenho que fazer parte elétrica, contrapiso, tudo. Foi um tempo de obra, a gente ficou 4 meses. Nesse meio tempo eu vim fazer uma visita na obra, eu descendo aquela rampinha, eu vi ali no totem que ia ter uma esmalteria aqui. Nossa, verdade, era uma esmalteria aqui. Nesse espaço, porque a princípio eu achei que não teria, né? Eu tinha apresentado um projeto para ser aqui. E inicialmente o retorno que a gente teve é que não aprovariam nesse momento, né? Iam estudar a viabilidade aqui e tal para esse ramo. E aí eu falei, bom, já mudei para Pira, vou abrir meu negócio, vamos para o prédio mesmo. Se a gente for aprovado lá embaixo, a gente muda, porque obviamente aqui era muito melhor. Só que, né, nesse tempo eu vou ganhando aí, já fazendo a clientela, divulgando e tudo mais. Até que eu vi que aqui seria uma outra esmalteria. E era uma 3ª unidade de alguém da cidade, que já conhecia do negócio. Já era conhecido na cidade. Super conhecido. Então, eu liguei pro meu marido chorando, falei, ó, não quero mais. Não vou, não tenho a menor condição, não conheço a cidade, não conheço o negócio. Não dá. Ele falou, amor, a gente já tem a gente tem um contrato assinado, a gente já comprou todos os móveis, a gente já fez o projeto, a gente precisa começar. Legal. Então, se não der certo, tá tudo bem. A gente tentou, mas vamos lá, vamos ver o que dá. Falei, bom, faz sentido, né? Vamos lá. Comecei, não pude fazer divulgação, porque aqui tinha uma outra, né? Que todo o complexo aqui é de um dono. Sim. E lá eu loquei de um terceiro, que tinha investido nas salas. Eu não loquei direto com o dono de toda a estrutura aqui. Então eu não podia. Não podia fazer divulgação, não podia. Eu não tinha como, né? Não tinha abertura de descer aqui, por exemplo, fazer parceria com a academia, com o restaurante, porque não seria nem ético para eles, né? Um vizinho de frente aqui, no mesmo segmento, fazer uma parceria comigo que estou lá no prédio. Então eu não tinha essa abertura E o prédio ainda tem essa falha, né? Porque o prédio não. Aqui ainda tem um totem ali que chama a atenção, o prédio não tem. Não tem. E eu pedia para pôr alguma coisa lá, né? Porque normalmente prédio comercial tem, né? Tal andar, tem as plaquinhas das empresas, né? Das empresas. E lá não tínhamos nada. E aí a gente foi no boca a boca mesmo, assim, de uma pessoa conhecer a outra, ficar sabendo o que tinha lá no prédio, e aí visitava nosso salão, gostavam do ambiente, gostavam do atendimento principalmente. Era mais ou menos desse modelo que está aqui? Ou não? Vocês fizeram uma redecoração? Nós fizemos uma redecoração. Era uma coisa mais simples, era bem aconchegante, foi planejado mesmo, como um salão. Mas assim, era num prédio, era uma estrutura diferente. No salão lá, quando começou, você tinha quais serviços? Era o padrão salão manicure, pedicure, cabelo? Eu tinha, a princípio, só esmalteria. E aí, uma das meninas que eu tinha contratado, né, para ser profissional, ela era podóloga e tal, ela era aqui da cidade, ela falou, Adri, coloca cabelo. Nem estava no projeto. Aí pedi pro seu Osmar mudar lá, fazer instalação hidráulica e tal, para colocar um lavatório. Coloquei cabelo. Mas a princípio só esmalteria e espaço Herbalife também. E aí coloquei cabelo, não tinha profissional na época de cabelo. Enfim, depois a gente acabou conseguindo. E assim iniciamos. Então foi no boca a boca, crescendo. E foi bem, assim, passinho de formiga, né? Grão em grão, das pessoas irem... a gente depender exclusivamente do orgânico ali, da indicação. Então foi um baita desafio. Foi um empreendimento numa época moderna com uma ferramenta antiga, vamos dizer assim. Exato. Porque já era tinha bastante ferramenta de marketing, né? Mas você vê que Ainda funciona. E eu ouso dizer que às vezes funciona melhor que o próprio marketing online, né? Porque o boca a boca ele dá credibilidade, né? Sim. Se alguém indicou, não, vai lá no salão da Adri que é bom, a pessoa não vai hesitar. Puta, eu vi esse salão aqui, será que é bom? Vamos ver se eu conheço alguém que segue, às vezes não encontra, não vai. Né? É fato. E eu poderia ter explorado melhor a ferramenta online, Instagram, e na época eu não fazia. Eu entrei num cenário Isso assim... Que foi? 2018. Eu entrei num cenário assim muito... Não era confortável aquele ambiente.
Eu tenho MBA em gestão de pessoas, então eu sei lidar com pessoas, eu sei montar uma equipe, liderar uma equipe, mas a parte comercial ali, de estratégias, eu era sozinha, né? Eu não tinha uma sócia, eu não tinha amigas aqui Eu empreendedoras. tinha acabado de chegar na cidade, não conhecia ninguém, sem parente aqui também. E isso é legal também, Felipe, que eu comentei com você, que ela fez o processo dela foi diferente da maioria que a gente conversa. Ela não é uma manicure que falou, não, vou montar a minha esmalteria. Ela era uma administradora, atuava como administradora e na parte financeira, falou, vou montar a minha esmalteria e vou gerenciar pessoas. Que é o processo que a gente... Aí eu até faço a pergunta, né? Por que um salão? O que veio na sua mente, já que, como o Cleiton disse, você não era do ramo, você não era você que executava o serviço, você administrava o negócio, você montou o negócio. Mas por que um salão? Porque aqui tinha um público muito grande, feminino, né, de acordo com o olhar do meu marido que vinha para cá, que viu como uma necessidade mesmo. E aí eu sempre gostei de me arrumar, ele sempre me viu fazendo a unha, eu gostava de fazer minha unha em casa. Eu que me virava. Nunca fui aquela mulher de salão, de toda semana estar no salão fazendo unha e cabelo. Mas eu sempre andava arrumada e ele me via fazendo, então ele imaginou que seria algo que eu gostaria de trabalhar. E aí entramos nessa. Ele viu uma nessa oportunidade, identificou que talvez fosse algo que te interessasse e você gostou da ideia. Sim, mas assim, nunca tive o sonho de empreender. Então eu não estava confortável naquela cadeira, né, inicialmente. Por isso não fazia Instagram, eu não sabia me posicionar. Mas eu sempre gostei de trabalhar. E aí, como foi crescendo, indicação e tal, a gente foi dando certo. E aí eu cheguei a ter 5 manicures lá, foi muito legal, assim, a gente tinha agenda lotada. Cresceu o negócio mesmo, a gente tendo uma concorrente aqui que conhecia do negócio, conhecia a cidade, conhecia o público. Muito mais visível, né? Porque aqui muito era mais um pessoal visível. nosso. Quem não conhece aqui o espaço, é uma galeria que tem várias, tem academia, tem restaurante. E o local que ela está hoje, que era a esmalteria antigamente, fica na frente do restaurante. É o maior fluxo de pessoas aqui durante o dia, é o restaurante. E a pessoa e a empresa... Tem muitas empresas em volta, né? A própria Raizen, o pessoal acaba almoçando aqui, visível, né? Não tem como não enxergar um lugar desse. Eu mesmo trabalhei algum tempo aqui na frente e passava aqui todo dia. Muita coisa. E outra coisa curiosa que aconteceu, eu tinha um espaço da Herbalife lá dentro. Acho que não tinha um ano ainda que eu tinha um salão, abri uma Herbalife no andar de baixo. Eu lembro disso. No prédio. Você estava sendo provada mesmo. Não, foi muita aprovação. Eu falei, deixa eu ver se é isso mesmo que ela quer, né? E aí eu abri uma Herbalife, assim, cheia de coisas. Eu tinha lá, Herbalife, eu fazia shake só. Aí veio tipo um restaurante Herbalife, com pudim, bolo de pote, tudo que você imagina, assim, todas as novidades que tinha. Veio, eu falei, bom, não dá, né, não vou concorrer, porque não tem, né, eu só faço shake, ela tem um monte de coisa. E aí eu tive que me reinventar, porque eu tinha alocado 2 salas, e eu tinha feito o projeto para uma das salas ser o espaço da Herbalife. Então eu precisava que me gerasse renda, né? E aí conversando lá com as meninas, o que eu faço, né? O que dá para vender de comida? Eu não quero pôr salgado para não concorrer com o café que tinha aqui embaixo, que eles passavam lá nos prédios, nas salas vendendo, né? O que eu faço para não concorrer diretamente, mas eu preciso fazer alguma coisa. E aí veio a ideia de fazer crepe francês. Nossa. E porque quem ia fazer a unha lá na hora do almoço precisava comer alguma coisa, porque não tinha como pedir, tipo, pro varanda aqui subir, entregar. Ou faz unha ou almoça. E elas precisavam comer, e eu precisava trazer essa facilidade. O meu público já era muito restrito, então quem chegava lá eu precisava otimizar. Eu precisava que ela comprasse o meu serviço de unha, eu precisava que ela comesse, e aí depois eu ainda acrescentei roupas. Eu comecei a vender tudo opções, tudo ligado, né? E aumentando o ticket da... porque o meu público era muito restrito, então eu tinha que otimizar ao máximo para eu conseguir sobreviver. O aluguel lá não era barato, condomínio também não, e eram 2 salas, 2 aluguéis, 2 condomínios. Né? Então eu precisava que essa conta fechasse. Lógico que trabalhei muito tempo, né? Paguei muito tempo para trabalhar. Que essa é a vida do empreendedor, né? Para quem acha que vai ganhar dinheiro logo no primeiro mês, o Cleiton fala muito isso, né?
esquece. Alguns anos que o negócio vai ser difícil. Era o que eu estava conversando com elas aqui antes de você chegar. Curto prazo vai ser empregado. Se o foco é curto prazo, vai ser empregado, porque Senão, é você difícil. vai sofrer por dentro. E é desesperador, né? Se você pensa, se você está com um negócio, ele não está girando e você só depende daquilo, começa a bater o desespero. É por isso que quando uma pessoa faz uma transição de carreira, né? Isso, o último episódio, que não o último, mas acho que o penúltimo. Já nem sei mais quem falou as tanto coisas. que agora é difícil lembrar quem falou o quê. Mas, assim, você quer empreender, você quer fazer alguma outra coisa, cria uma reserva para você sobreviver um certo tempo, né? Bom, 6 meses ali, dá para eu viver sem precisar de nada. A renda, a reserva que eu tenho está ok para isso. Mas crie aquilo, não espere que no primeiro mês já vai sair ganhando dinheiro para pagar as contas, né? No seu caso, você já não estava trabalhando no momento que você abriu o salão, né? Você já tinha até essa consciência, seu marido trabalha até hoje, mas as pessoas às vezes arriscam e quebram a cara porque ela não consegue sobreviver 3 meses. Aí o negócio não dá certo em 3 meses, às vezes leva mais tempo, normalmente leva mais tempo. Se me permite um adendo, Por favor, são 36 meses para você atingir o ponto de equilíbrio. Como para o negócio começar, é um estudo para ele começar a se média, pagar. né? São 36 meses. Mas no Sebrae tem uma divulgação de empresas, qual que é o termo? Acho que é a mortalidade da empresa, que a maioria não sobrevive os 5 anos. Então é isso. Se não tiver essa A gente base... pode interromper um pouquinho Pode. a gravação? Claro. Que foi, amor? É para provar que mãe empreendedora, né? A Olivia participando aqui com a gente para ficar com a mamãe. Mas vamos lá, Dri. E aí, assim, trouxe o empreendimento, montou tudo aqui. Quanto tempo você ficou lá naquele prédio lá? Nós ficamos 2 anos. 2 anos. Até 2020, que foi Até... quando explodiu a pandemia. Fiquei até fevereiro de 2020. Bem pré-pandemia mesmo. E aí eu falei, aconteceu uma coisa assim muito emblemática, né? Eu falei, agora é minha hora. É porque a Outras Matérias saiu, né? Então, aí Você foram foi lá agora. e falaram, olha, eles vão passar o ponto e nós gostaríamos que você fosse para lá. Falei, nossa. Primeiro eu relutei, né? Na verdade, eu falei, olha, eu já me consolidei aqui no prédio. E tinha uma característica muito forte, assim, no público, que eles gostavam da privacidade. Ah, legal. E aqui era muito visível. E aí eu falei, olha, eu já me consolidei aqui no prédio, vamos ficar comigo aqui mesmo, lá embaixo vocês colocam alguma outra coisa, um restaurante, uma outra coisa, uma doceria. Falaram, não, meu projeto lá é um salão de beleza e a gente precisa que seja, a gente gostaria que fosse você, mas se você não aceitar... Vamos por outro. E aí, aquela tal escolha que você não tem, né? Ou vai. E aí, vim. E aí, isso foi em fevereiro, fizemos as negociações. 1º de março, a gente assinou o contrato. Falei, ai, que lindo, né? Começar a reforma, o projeto já estava assim, na minha cabeça, né? O que eu queria fazer aqui. Aí, quando foi dia 23, se eu não me engano, tudo fechou. E nisso, meu marido tinha feito acordo para sair da Raizen. Legal. E aí foi assim, bem tranquilo, né? Suave. A pandemia. Já que estabilizou o negócio, vou arrumar uns problemas pra Coração assim, né? E aí eu chorava de novo, eu falava, não é possível. Eu fiquei 2 anos me dedicando, trabalhando, Aprovação. deu certo. Agora que ia ser melhor ainda tudo isso. E aí tem insegurança, a gente não tem mais uma renda fixa, né? Que era o que mantinha a casa. Como que eu vou investir? Porque eu ia ter que investir aqui. E aí eu criei esse projeto com tudo, com o mezanino, que aqui não tinha nada. Era só sala vazia. Era sala vazia. Então eu construí mezanino, eu construí cada salinha, cada ambiente que eu queria e tudo mais. E aí eu pensei em gastar um X, né? Falei, vou gastar tanto lá, vou fazer uma coisa. Só na construção do mezanino, a parte estrutural eu gastei o que eu queria gastar em todo o projeto. E na pandemia só foi aumentando, né? Custo de material. Subiu. Como ficou o aluguel? O pessoal segurou para você que deu uma... Nossa, o pessoal foi muito parceiro. Água Santa foi muito parceira. Eles isentaram, porque a gente tem um público específico, que era a Raizen, e estava 100% em casa. Então a gente não tinha um público. E aí, assim, eles foram extremamente parceiros e entenderam isso.
E aí a gente ficou um bom tempo sem pagar o aluguel. Conforme foi voltando a demanda da Raizen, eles foram voltando com o aluguel também gradualmente, sabe? Não foi do 0 para o 100, assim, a gente foi pagando aos poucos. Então isso foi muito bom e ajudou a gente a continuar, né? Porque senão eu ia falar, olha, não dá mais, enfim. Só que muitas vezes eu quis desistir. Ó, se não fosse meu marido, isso aqui não tava de pé. Nossa, então, o Paulo é o meu, ó, é o meu maior incentivador. E ele via isso aqui lá atrás, quando era uma sementinha, ele via tudo isso. Então, ele sempre acreditou muito no meu potencial. Ele também é empreendedor, porque ele trabalha com CLT. Ele trabalha, Ele até tentou aí, saiu um pouquinho nesse período para empreender, que também era pandemia e tal, mas não se identificou tanto. Ele acreditava em você e no negócio. Acredita. Legal, legal, porque ele, vamos dizer assim, ele idealizou talvez mais do que você. Sim. E manteve ele firme na ideia. Legal. Eu sou resiliente, mas se não fosse o suporte dele ali, porque a gente é forte, mas temos os momentos de fracassos, né? Então a gente precisa ter uma rede de apoio, sabe? Que acredite na gente, que às vezes só uma palavra, assim. Eu chegava assim, desabando, não dá, não aguento mais. Uma conversa que ele tinha ali comigo de meia hora, de me acalmar, de voltar pro prumo, eu respirava e falava, não, vamos lá. Consegui até aqui, vou continuar. A parceria, né? Além do negócio, o casamento é o que fez o negócio segurar mesmo. Sim. Vamos junto. E o que fortaleceu muito a gente também foi a pandemia. Porque ele trabalhava na Raizen, trabalhava muito. A gente não tinha um tempo, né, de relação. Ele saiu da Raizen, então. Saiu em abril, encerrou no Safra, final de março. Paulo não tinha mais emprego. E a gente investindo aqui, né, na reforma, tudo mais, com um público restrito e tudo mais. E fomos. Inauguramos em novembro de 2020 aqui. A gente pegou em março. Foi terminar a obra em novembro. Parou, porque não podia também receber, não adiantava acelerar as coisas, né? E não tinha nem como abrir, né? Não tinha público aqui. Então eu ia gerar uma despesa, né? Parecia abrindo. Um filme de Cidade Fantasma, isso. Eu continuei vindo. Só você? Eu só nem domingo da guerra, às vezes ele tava fora. Ele dava dó, né? Porque a gente via o que era isso aqui antes, né? Tanto de pessoas. Né? É um bairro que tem vários condomínios, né? De padrão legal. Então, assim, passava na rua, a gente caminhando, cachorro. Aqui o espaço também bem movimentado, parou tudo, né? Parou tudo. O restaurante aqui em frente, Nossa. Sei, acho que não funcionava também. Não, ele ficou bem. Nossa, ele ficou bom, fechado, porque as primeiras vezes eu vi não tinha o que comer aqui. Aí eu falei, caraca, eu esqueci disso. Não tinha. Aí eu tive que pedir de outro lugar, de outro restaurante. Porque esse aqui dava. Nem com entrega? E no começo não, teve o primeiro pico, o primeiro corte, eles não abriam nem pra entrega nada. Depois que começou, não, vamos começar a entrega, vamos servir marmita, pode abrir o restaurante, mas pra retirar, aí eles foram voltando. Mas as primeiras semanas, nem abri. Primeiro dia mesmo eu fiquei sem comer. Com fome. Foi teste. E como você se sente como empreendedora? Porque hoje você está bem estabelecida, já está aqui nesse prédio há 3 anos, praticamente. Quer dizer, 2 anos, né? 2,5 mais ou menos. Tem um certo sucesso, já tem uma carteira de clientes que vem frequente, como que é? Os clientes que frequentavam lá em cima, o prédio continuam frequentando aqui? Não voltaram, pasmem. Mudou muito o comportamento de consumo do meu público especificamente. Caramba. Porque elas fazem home office ainda. Elas vêm ao escritório 2, 3 vezes na semana. Então, por perto de casa mesmo. Isso é um comportamento bem do interior, assim, que eu sinto, que tem o horário certinho do almoço. Então, meu horário de pico aqui é meio-dia 1, da 1 às 2. Então, em São Paulo era muito comum, eu saía, a agenda era cheia, eu falava, vou sair 3 horas da tarde para almoçar, porque eu consigo horário para fazer unha quando eu queria ir num salão. E aqui não é, né, da cultura, você ter essa flexibilidade. Em São Paulo, você quiser fazer unha 3 horas da manhã, você vai arrumar um lugar que faz. Tudo aqui, qualquer... 3 horas da manhã é cama. E aí, quando elas vêm para o escritório, elas se dedicam a estar lá. Até para não ter comentário, cadê a fulana que era para estar aqui, não tá e tal.
Então, hoje, lá no prédio, 90% ou até mais era Raizen, meu público. Hoje, eu acho que eu atendo no máximo 40% de Raizen. Eu consegui... Você renovou toda a clientela quase. Total, porque daí eu consegui atingir os condomínios, né, que estão aqui. Você ficou mais visível pro pessoal da academia, pro pessoal da Sim. Até por conta do tempo, né, que vai passando, as pessoas passam a conhecer mais, né? Mas achavam que era um salão novo, assim, né? Você tá abrindo agora? Não, a gente tá aqui no bairro, já tem mais de 2 anos. Quando você veio pra cá, você mudou o nome, porque era espaço... lá era Canto Dela. E aí, quando eu vim pra cá, a gente mudou, coloquei nosso canto. Inicialmente, a gente pensou em colocar masculino também, já que tinha uma barbearia aqui, tinha fechado, a gente pensou. Então, a gente colocou um nome neutro, digamos assim. Né? Porque um cara entrar para fazer barba no Canto Dela não ia ser tão confortável, eu acho. O masculino é um pouco chato, né? Só um pouco. E aí se tornou o nosso canto, porque eu gostava dessa ideia do canto, do aconchego, sabe? Então isso eu quis manter. Aí virou o nosso canto. Mas você chegou a atender público masculino aqui ou ainda não chegou nem a avançar para isso? Não, quando a gente mudou para cá, eu contratei um profissional que também, de cabelo, que também fazia masculino. Então ele chegou a atender, mas nada muito expressivo, assim, o volume. E aí teve uma segunda onda aí que teve que fechar, né? E aí nessa segunda onda esse profissional não voltou mais com a gente. E aí eu não continuei aí com o masculino, só o feminino. Era um percentual muito pequeno, não justificava investir nisso. E aí eu tinha projetado aqui, lá em cima eu tinha feito o espaço, o mezanino para ser o crepe. A minha intenção era vir para cá com tudo. Lá em cima o crepe e aqui embaixo a loja de roupa. Então fiz já o ambiente preparado para ser a loja de roupa, com o provador, tudo certinho. Só que eu fazia tudo. Então até tentei continuar com o crepe. Eu fazia os recheios no final de semana em casa. Saía para comprar, cozinhava e tal, e aí contratei uma pessoa para servir aqui, né, para atender o público, montar o crepe e tal. E aí também, quando teve essa segunda onda que a gente fechou, depois eu decidi não voltar porque não tinha um movimento, já tinha restaurante aqui, tava todo mundo com o público muito contado. Falei, gente, não faz sentido eu ainda dividir esse público que já tá tão contado, né? Então fechei. E aí eu comecei a buscar parceria. Eu falei, eu não vou ter condição de ficar comprando roupa, isso demanda muito tempo e conhecimento também, né? E eu precisava focar, porque não adiantava eu ficar me perdendo em muitos segmentos diferentes. Meu negócio era o salão e eu precisava focar no salão. Só que eu precisava que os meus outros ambientes me gerassem alguma receita. E aí foi quando participei do grupo ali, de empreendedoras e tal. E aí comecei assim a trazer pessoas para expor aqui por dia. Eu alugava por dia para uma loja de roupa, ela vinha tipo quinta e sexta, que era a minha agenda, na época eu nem abria de sábado ainda, minha agenda era mais cheia. E aí ela vinha, alugava por dia, montava a loja dela aqui no meu espaço, trazia as roupas e tal e vendia. Aí eu falei, nossa, é legal fazer um espaço rotativo, porque sempre vai ter oferta de coisas diferentes, né? E isso vai me gerando aí uma receita para me ajudar. Uma rotatividade de público também, porque um dia tem um negócio, outro dia tem outro, um público diferente do outro, acaba te conhecendo, né? E aí começou assim, esse negócio. Eu falei, não, queria alguém fixo, que tivesse uma loja mesmo aqui. E aí foi quando a gente se juntou. Aí surgiu a Gi. Veio de toda essa história. Caiu de paraquedas ou caiu como um anjo? Eu diria que foi bem pensado, né, Adri? Nossa, a Gi veio um anjo na minha vida. Nossa, a Gi era o movimento que eu precisava. Isso foi que ano? Quando? Foi ano passado. Agora. Não, 2022. Que a gente se conheceu? A gente se conheceu no final de 21, né? Mas a gente se aproximou assim... Em 2022. E aí quando a gente começou a amadurecer a ideia foi em novembro de 2022. Não, agora, final do ano. Aí em janeiro eu vim pra cá pra gente fazer um piloto, um teste. Aí aconteceu uma situação super grave na minha família, eu não fiz teste coisa nenhuma. Daí eu falei pra Adri, quer saber, vamos vir, porque vamos validar essa ideia que a gente tinha. Porque a gente tinha essa ideia. Quando ela ia na loja, eu falava, Adri, a gente tem que se unir. A gente tem um propósito nessa nossa amizade. A gente tem que se unir.
vamos fazer. E eu queria que ela fosse pra lá, e ela queria que eu viesse pra cá, e ninguém queria ir pra lugar nenhum, né? Ninguém Começou o queria namoro sair. é assim, né? Alguém tem que mudar de cidade. Eu vou ficar que é melhor. Aí, quando aconteceu, eu falei, então tá, então vamos validar isso daí. Então, aí eu vim pra cá, mas foi assim, que eu, de fato, comecei mesmo a estar aqui foi em fevereiro. Na metade de fevereiro, que foi quando passou toda a crise, que estabilizou as coisas lá na minha família. Coisa com meu pai, sabe? Aham. E aí, quando deu, né, Dri, ele recebeu alta, acho que dia 10 de fevereiro, daí que eu comecei a respirar e comecei a focar aqui. Colocar em prática o projeto. no projeto. Mas o que é interessante, assim, todas as pessoas na vida que eu conversava sobre o meu negócio falavam: por que você não vai pro centro? Você tá perdendo tempo ali. Você não vai ganhar dinheiro ali. Eu falava, gente, ali é um lugar estratégico. Quem resistir ali vai colher depois de baseada. Exatamente. Só que você tem que passar pelo processo. Então a gente falava, vem pra cá. Forrou o osso, eu inverti. Vai ter que passar. beber água limpa, porque assim, só que até chegar na água limpa, você tem que andar até o poço, né? Eu digo o seguinte, né? Esse bairro aqui, para quem não conhece, é um bairro planejado de Piracicaba. É o bairro planejado, não existe um bairro planejado em É Piracicaba. referência a nível nacional. Então assim, ele tem vários condomínios de padrão elevado, ele tem avenidas extremamente largas, coisa que você andar no centro da cidade você não vai encontrar, né? Na massa da cidade ali. Ele tem pontos específicos de comércio, né? Corredores de comércio, vai sair agora a construção do Boulevard, que tem também uma outra parte de comércio, mercado, tudo mais. Então assim, é um bairro que está em crescimento. E assim, tem um certo número de moradores, porque já tem vários condomínios, mas ele ainda não está povoado o suficiente para que se tenha um giro de comércio como é num centro de cidade. Mas daqui e eu não acho que vai ser muitos anos, não. Acho que bem menos de 5 anos isso aqui vai estar bombando, que não vai ter mais espaço para outros comerciantes. Então, quem quiser, agora é a hora. Essa é a minha visão aqui. Na verdade, começou, eu acho, o tempo de colheita. Mesmo com tanta coisa ainda para vir, mas já começou. Tem muito para crescer ainda. Sim, A área sim. aqui é muito grande. Desenvolvimento. Existe um plano ainda de desenvolvimento de novos condomínios. Quantas residências tem naquele condomínio que já está em processo de construção? Só o Vila d'Áquila tem mais de 600. Não, mas aquele que vai ser de frente com o Vila d'Áquila. Ali são 213. 213 E famílias. esse loteamento que vai ter aqui do lado também? Vai sair mais um aqui. Tem o Bela Vista lá em cima, que já tem também um bom número de casas. O Alphaville. Então, assim, e tem muita coisa para acontecer ainda nos próximos 10, Logo 15, 20 vai ser um anos bairro que quem morar aqui não vai precisar sair para Não nada. vai precisar sair para nada. Já chegou a E farmácia. com acesso muito fácil para rodovia. Exatamente. Né? Próximo Muito estratégico, das né? empresas, né? A Raiz está aqui na frente. Então, eu saída acredito que aqui vai ser, assim, para quem quiser algo diferenciado, é aqui. Não adianta. O colégio, tem né? mais, CLQ. tem Também, tudo. Tem Vai ter um mais uma escola que ecossistema. está para vir para cá também, parece. Essa eu não sabia. Vai abrir um mercado, né? Vai abrir o mercado. Ali embaixo. Só não sei dizer qual ainda, mas você sabe qual é Acho que já? eles não divulgaram ainda, né? mas já tem espaço ali que é do Boulevard para construir. Vai ficar um ecossistema de centro de cidade Não. mesmo. Não é nem de centro de cidade, eu diria que é de subúrbio mesmo, mas um subúrbio Elitizado. bom, elitizado. bom. Eu ia falar, elitizado. Não, e não só elitizado, mas com tudo que realmente você O precisa. padrão Olha, subúrbio americano, vamos dizer assim. E se me cabe aqui, as pessoas, eu pelo menos, eu acho que a maioria das pessoas, pelo menos as minhas clientes, as nossas clientes, não querem região centralizada exatamente por não ter onde estacionar. Trânsito, Exatamente. semáforo, pedestre, segurança. Porque aqui, Então aqui chega, tem a Honda, chega, estaciona onde quiser. Pode escolher aqui, pode escolher ali, pode escolher em qualquer lugar, estaciona. É fácil, é rápido. A segurança e a facilidade hoje impera nisso aí. E se a pessoa vai, por exemplo, você vai no shopping sem pagar estacionamento, ficar procurando uma vaga eternamente. Então aqui facilita tudo, né? Andar pra caramba, até chegar lá. Às vezes, eu achei, sei lá, pra mim é meio estranho. Tem um salão de beleza dentro do shopping. Eu sei que tem um público do caramba, mas pra mim é estranho. Pô, eu tenho que parar no shopping, andar pra caramba porque o estacionamento fica longe, pagar um estacionamento que não é barato, né? É isso. Sei lá, pra mim é meio estranho, mas tem quem consuma, né? O pessoal de São Paulo talvez esteja mais acostumado. Mais acostumado. Eu sou de lá, mas criado aqui. Tem um jeitão daqui, né? Já Eu tá. falo, não sai, cara. Já é Piracicaba. Não, mas eu tô achando tudo longe também, viu? Tem bairro que eu falo, nossa, Não longe quero. pra eu ir. Em casa, Adri não quer ir. Fala, Adri, vamos em casa. Não, é longe, eu moro no Campestre.
Ah, é longe mesmo. É do outro lado. Tem que atravessar a cidade. Mas pra mim, eu tenho uma filosofia que é o seguinte: onde o carro me leva, não é longe. Seria longe se eu viesse de bicicleta ou a pé. Não, Perfeito. É de concordo. verdade, eu falo, não falo driça. Onde o carro me leva não é longe, meu. Eu vou. Se precisar, eu ando. Porque, gente, hoje a gente tem... Nossa, eu escuto tanta história dos meus pais que andavam a pé, de cavalo, essas coisas. E eu tenho meu carro que me leva, eu fecho o vidro de ar-condicionado e venho. É longe, Mas eu não moro é. em Águas de São Pedro, né? Você mora em Águas? A hipocrisia, né? E ela demora o mesmo tanto que eu. A gente demora o mesmo tanto pra chegar. Porque eu pego dentro da cidade, semáforo, a Dri vem na reta. Ela também tem que A gente cortar a chega cidade para chegar aqui. Não, Nossa, eu Não, venho... sai ali pelo anel viário. Aqui em cima já chega, né? Eu venho Super pelo rápido. shopping ali, né? não, pega só a Só aquele pedacinho do shopping. rapidinho. E Gi, como que é a tua história de empreendedora? Você também empreendeu assim, começou meio na Loucura. loucura, né? Total. Você tava conversando. Total. O que você fazia antes de empreender? Olha, eu tinha carreira em secretariado executivo. Então, eu trabalhei como secretária do presidente de uma das maiores empresas aqui em Piracicaba. Quando eu saí assim, muito danificada emocionalmente, né? E eu decidi que eu não queria mais... Minha mãe até falou, não seja mais secretária, tudo bem, sabe? Tem questão financeira, né? As regalias, mas não quero mais você desse jeito. Mentalmente era sufocante. Demais, eu tenho até labirintite nervosa hoje. Se me deixar, se eu pegar um estágio, eu caio, porque eu tenho labirintite nervosa, que fala, né, que é quando você tem um pique, é tipo um pico, né, quando você tem gastrite, tipo isso, que veio de lá. Mas eu não posso reclamar, porque eu tenho hoje conexões que eu jamais teria se eu não tivesse exercido o cargo que eu exerci por todos os anos que eu exerci. Entrava em contato com pessoas que eu jamais conheceria se não fosse por lá. E quando eu saí, minha família falava muito, sabe? Olha, você tem esse jeito, né? Despojado e... Por que você não vai trabalhar com vendas? Eu falei, aquele preconceito, né? Eu vender, mas jamais. Daí apareceu, né? Porque as coisas acontecem, apareceu para mim um e-mail de uma construtora, Minha Casa Minha Vida, que estava recrutando corretor. E eu fui me aventurar. Aí, quando eu tava ainda no estágio na parte de estágio, né, que foi muito rápido, eu entrei, já tinha entrado no estágio, tudo certinho, depois já ali no final daquele mesmo ano, eu já tava com o Cresce na mão, comecei a vender, eu vendia 5 por mês, sabe? Aí eu falei assim, não, agora, aí eu peguei duas pessoas que eu trabalhava junto, que vendiam pra caramba também, falei, não, vamos abrir nosso negócio, vamos que a gente vende. Ai, que furada. Aí não deu certo, porque daí você sai da parte de vendas e vai para o quê? Para gestão. Gestão e administração. E eu, como sempre fui secretária, sempre fui muito rígida, sabe? E muito rígida, horário, relatório, etc, Super organizada. E aí não tinha não era... Então, os outros não faziam. O perfil dos outros não casou. Então, pra mim foi infrutífero. Então, eu comecei a ficar saturada. Mas foi um aprendizado. Mesmo que pelo erro, foi um aprendizado. Eu não faço mais sociedade. Quando a gente foi fazer, né, Dri? Quando ele foi fazer aqui, eu falei, Dri, a gente vai ser parceira, cara, pra vida inteira, mas é parceira. Sociedade não mais. Damos o rótulo. É parceria. O que a gente tem é uma puta de uma parceria, sabe? Que eu falo assim, que pode bater um caminhão de frente que a gente não derruba. A nossa parceria. Legal. Mas é isso, parceria. Então, aí quando chegou a pandemia, eu descobri que estava grávida no começo de fevereiro, aí fiquei home office, meu marido também, porque daí eu cuidava da parte administrativa de casa, daí eu não enxergava mais lá. E tudo que eu falava pro meu marido, as coisas bestas, que eu não vou colocar aqui, mas que eu passava, ele não acreditava, ele achava que era exagero. E aí, quando ficou no home office que tinha as reuniões, ele viu. Acompanhou e viu. Daí ele falou, ó, chega. Não quero mais você. Aí eu saí. Em março daquele ano, fiquei um mês home office, o Tom falou, vamos sair e tal. E a gente tinha tido, no final do ano, o Day One, que eu tava comentando, que é a ideia, quando ela nasceu. Eu sempre trabalhei como secretária executiva, depois na área de corretagem, sempre usei muito salto. Então, eu comprava sapato caro, desconfortável, ou barato não prestava, e aquela história toda, sabe? Eu falava assim, nossa, um dia eu vou ter uma marca de calçados, porque a Folha é marca própria, é marca minha. Legal. Então eu falava, um dia eu vou ter uma marca de sapatos para oferecer para as mulheres sapatos de qualidade com preço justo. Preço sabe? acessível. Preço acessível, preço justo, sabe? São os que são em couro são um pouco mais elevado o valor, se não, sem sapatilhas por R$99, com a qualidade que vocês não fazem ideia. Então, eu falava que eu ia ter isso. Então, foi colocado no papel, e naquele dia que eu sentei, foi um dia de chuva, muita chuva, eu sentei com a minha irmã que estava em casa, e meu marido, e eu coloquei a Folê, eu já sabia que o nome ia ser lá, Folê com 7. Nasceu naquele dia o nome. E junto com ela, eu desenhei numa folha de caderno o que seria a Folê. Tudo o que ela seria.
E quando eu Modelo de negócio, Fazer um modelo de basicamente. negócio ali. exatamente, no chão estruturando. do meu apartamento. Deixa eu só fazer uma pergunta, voltando um pouquinho, que eu fiquei curioso. Quando você saiu lá vocês montaram um negócio imobiliário. Isso. Era uma imobiliária. E ela ainda existe. Tá. Você saiu da sociedade. Você vendeu a sua parte ou você Sim. só saiu, não quero Eu mais vendi saber? pelo valor simbólico que eu tinha no contrato. Porque como eu tava grávida e eu passava muito nervoso, meu marido falou, só quero que você saia. Só quero que você saia. Eu tava grávida e ele falou, não, chega. E aí eu falei pra ele, eu não consigo ficar parada. Eu falei, já que a gente vai sair, tava na pandemia, eu tava grávida, tudo, né? 3 meses, eu tava em março. Aí eu falei assim, aí ele falou, vamos tirar a folha do papel? A hora é agora. E o pessoal da imobiliária aceitou na boa. Aceitou, porque a gente já tava tendo conflito. Não, e assim, se ela fosse entrar no debate de calcular preço efetivo de valor. Não falo nem de preço, assim, mas às vezes, pô, você vai sair, sério? Na verdade, um questionou muito. Nossa, e o outro falou, ai, graças a Deus, vai. Sabe? Que era quando a gente mais brigava, porque eu era muito rígida com as coisas, sabe? E não tinha, né? Então a gente tinha muito atrito nesse sentido, sabe? De horário. Meu, se a imobiliária abre 8h30, vocês têm que estar aqui 8 horas, sabe? Tem que abrir, tem que ventilar, tem que ligar, sabe? Eu cobrava. Não é brincadeira, né? Roleta, eu cobrava essas coisas, sabe? Eu cobrava muito, parecia meio que chefe, sabe? Parecia. Eles ficavam frustrados. Chefe Muito. do sócio, tipo isso. o cara também não faz a parte dele, é difícil, né? Aí em março, daí eu saí, aí em abril decidimos que a gente, nossa, foi aquele alívio, daí eu falei, pronto, eu não vou ficar parada, não consigo. Aquele alívio, nosso, precisa arrumar dor de cabeça. E aí, é Tô assim, tranquilo demais. eu vi as pessoas que tinham parado de trabalhar para maternidade, que, nossa, era uma reclamação atrás da outra, eu falava, não quero isso pra mim. Filho, e a Adri sabe disso, eu sempre falei assim, filho é uma bênção, sabe? Eu vou incluir ele na minha vida, sabe? Eu tenho que fazer, a maternidade pra mim, eu sou super de boa com ela, porque eu faço o negócio girar, sabe? Em torno, meu filho é só... Encaixa, né? A roda continua girando, entrou uma peça nova aqui na engrenagem. Aí a turma falava, quando eu fui empreender, falou, você tá maluca, você tá grávida, você não sabe o que é ter um filho. Eu falo, vocês não sabem o que é perder um filho, sabe? Então, pare de reclamar. Aí eu falava, não, eu vou dar conta, eu vou. Aí eu fui, abri em julho de 2020 com marca própria, desenvolvi fornecedor, pedi, comprava amostra, porque não tinha como ir nas fábricas, estava tudo fechado. Comprava amostra, chegava, fechei locação, tudo, aquela loucura. E abri. Aí eu fiquei, como meu filho nasceu em outubro, aí dia 1º de outubro a Evelyn, que trabalhava comigo, ela veio pra mim, né, porque eu acertei com ela, fui fechando conforme que é uma pessoa que eu já conhecia, para ela ficar para mim, né, na loja a partir de então, para eu também já não fazer mais operacional. Aí quando o Vicente tinha 15 dias, ela falou para mim, ó, tô recebendo uma proposta, você cobre? Aí eu falei, mas não, você nem vende isso que você vende, que você quer ganhar? Não, mas então eu vou embora. Daí fecha a folê. Ficamos com mantendo a folê aberta, só que fechada. Aonde que era? Era no Alemães. No bairro. Mas ainda tá lá. Não, agora a gente tá aqui, né? Na verdade foi assim, 100% aqui. Okay. Aí o que acontece? Aí a gente saiu porque eu tava dentro de um espaço, eu sublocava uma sala, dentro de um espaço. Aí não tinha visibilidade, não tinha vitrine, não tinha nada, sabe? As pessoas não me viam, e comércio tem que ser visto. Não tem jeito, gente. Mais sapato. Exatamente. Então as pessoas não viam. Tinha cliente que, como eu fazia muito Instagram, tinha cliente que eu tinha que sair na porta e ficar dando tchau, porque ainda ficava com a porta, que já não enxergava nada, que era uma grade preta com isso filme, ainda tinha uma árvore na frente. Nossa senhora. Você falava, desafio que vocês querem? Ponto excelente. não, ótimo. E minha fachada era tão grande que aquele quadradinho que vocês estão vendo lá em cima era o que cabia. Aí eu falei, não, aí ficamos de outubro de 2020 a novembro de 2021 fechados, mantendo a loja. Fazendo só no online. Tipo isso, só que pagando aluguel e estoque e tudo mais que você tem que fazer, porque é novidade, precisa de novidade, então eu tinha que fazer fazendo compra e vendendo, fazendo entrega. Eu lembro que quando deu um lockdown, foi uma quinta-feira que deu lockdown total, eu peguei minha mãe, o Vicente, que tinha meses, e fui para Aras, Rio Claro, fiz toda a região fazendo as entregas, porque não tinha nada aberto, eu tinha que fazer entrega. Essas entregas que você está falando era para consumidor, pessoas que compraram, não é revenda. Aí eu reinaugurei. Você virou a logística do negócio. Tudo, né? Já acumulou mais um aí. E aí depois eu subloquei também a outra sala e fiz como se fosse um berçário para meu filho, para poder trabalhar com ele junto. Daí quando eu conseguia ir, né? Foi nesse um ano e um mês. Aí eu reinaugurei em novembro, foi quando eu conheci a Adri, que a gente se conheceu, por isso que eu falei que faz 1 ano e meio. A gente se conheceu, eu reinaugurei num novo ponto. E lá eu fiquei até vir aqui na Adri. Então... E como que você parou na inauguração dela?
Não, a Adri não foi. A gente se conheceu quando ela palestrou. E aí Entendi. pra você ter uma ideia, eu vou falar bem uma verdade, que acho que ninguém nem sabe. Eu tava em fase de mudança do ponto antigo que eu tava, filho pequeno, aí eu ficava morando com a minha mãe em Mombuca, eu e meu marido morando com a minha mãe pra gente poder trabalhar, fazer as coisas, porque não tinha escolinha, não tinha nada. E aí, eu vim pra inauguração não, pro palestra lá que a Adri deu, sem tomar banho, sem nada, eu só troquei a roupa, sabe? O cabelo do jeito que tava e vim, porque eu nem sabia que era aquela dimensão o evento que foi. Pra mim ia ser uma coisa mais simples. Então, tipo, eu tinha trabalhado o dia inteiro, como peão, com o pessoal fazendo tudo lá, carregando coisa, literalmente. Cheguei e falei, nossa, onde eu vou tomar banho agora? Falei, quer saber? Vai ser assim, sabe? Aí eu fui, troquei minha roupa. Que tem. Não pode perder a oportunidade. E aí, no final das contas, daí começou aquela história de a gente surge aqui, Adriana ali. Dezembro, hackearam o Instagram da minha loja, que eu tinha um puta do engajamento, que eu vendia muito. Hackearam, né, Adriana, na semana do Natal. Até nunca mais eu consegui recuperar, porque eles tentaram vender pra mim, configurou o estelionato, não sei o quê. O Facebook falou que não ia me devolver, que eu tenho que entrar com processo. Então, aí por fim, eu com a Adri, a gente tinha esse projeto, aí eu vim já, falei, quer saber, vamos encarar isso daí, porque eu acho assim que se você tem um propósito e você coloca Deus na frente desse propósito, ele vai guiando o caminho. E eu sei, e volto a dizer, desde que eu conheci a Adri, eu falava assim, a gente tem um propósito junto, e eu enxergo tudo isso que tem aqui, sabe? Eu enxergo muito tudo isso o que está se transformando essa galeria de facilidade. Que já está acontecendo e o que vai acontecer ainda é surpreendente, eu tenho certeza disso. Legal. E a gente tinha que se unir. Então tudo foi guiando para que a gente se encontrasse. A Adri veio de São Paulo, sem conhecer ninguém, sem ter amiga, e eu vim dessa jornada e vim parar aqui, sabe? Então eu acho que tudo tem um propósito. É muito maluquice, né? Você parar pra pensar em Mombuca e São Paulo, você fala assim, lá atrás, Adriana, você vai conhecer uma moça de Mombuca. Peraí, o que é Mombuca? E vocês vão fazer junto. O que é Mombuca? Começa assim. É de comer? É de comer. Tipo isso. Eu lembro de um rodeio de Mombuca que eu trabalhei de segurança, nunca mais na minha vida. Por que o nome? Agora eu quero saber a origem do teu nome. Tem alguma... Porque ele é meio fora da casinha, né? Ele é porque... Não sei nem falar ainda. Não, e não tem quem tem esse nome, porque ele é realmente exclusivo. Tá registrado? Tá registrado já a marca patente? Estamos patenteando. Legal. Tá em processo. Importante. Há 8 anos, dia 20 de abril de 2015, está para completar 8 anos, o meu marido, ele veio de um primeiro relacionamento, né? A gente tá junto há 10 anos, né? Um pouco mais de 10 anos. Ele tinha uma filha e ela faleceu num acidente de carro, no feriado de Tiradentes. Ela tinha 12 anos, era a Júlia. Morreu ela e a mãe dela. Foi uma fase, assim, que eu falo que tudo que eu passo hoje, por mais que seja, por exemplo, as coisas que a gente passa, por mais que tenha as fases de contração, nada se compara, né, àquilo lá. E ele chamava ela de Fole. A Fole do papai. Fole. Tanto é que se vocês virem o Instagram ou o Facebook dele, tem muito a Fole, minha Fole. Tanto é que quando aconteceu, né, ele falava muito, ele não se conformava, então ele ficava falando esse nome. E era como ele chamava ela, a Fole do papai, que é flor, né? E aí, quando eu decidi quando a gente decidiu empreender, eu falei assim, olha, eu tava grávida, eu já sabia o nome, certo? Eu já sabia lá. Quando a gente decidiu empreender, mais ainda se fortaleceu. Porque eu tava grávida, mas era o nosso segundo filho. A Júlia tá aqui, ó. É o Vicente e a Júlia. E aí, eu falei assim, bom, é a nossa primeira filha. Ela vai nascer antes do Vicente. Então, ela vai se chamar mais que nunca, daí fortaleceu. Folê. Só que se colocasse Fole, era algo que deixava ele, até hoje, nunca passa, né? Não sei se vocês são pais, mas é algo que nunca passa. Tá chegando perto do aniversário, tá bem? Ele ali é meu filho. Trash. Nossa, você foi pai cedo. É mesmo? É meu? Você foi pai cedo, né? Pra caramba, né? Pausa pro nome. Fiquei chocada agora, porque jamais. Vai fazer 21 agora. Olha, a Júlia era pra fazer 21 agora em julho. Desculpa, a Júlia era pra fazer 21 agora em dia 25 de dezembro desse ano. Ela nasceu em 2002. E aí, eu falei assim, não, Fole não. Fole... Ainda tem uma carga emocional. Muito, nunca vai deixar de ter. Nunca vai deixar. Então a gente colocou o acento circunflexo no E, Folê. porque traz folê, que quem não sabe entende uma folia. Flor, folia. Tanto é que se você olha no logo, tem as bolinhas, como se fossem uns confetes, e as flores.
que é a folia, e a flor, que é o que é a Que folê. legal. Então, isso é a folê. Então, por trás da folê ainda, de todo o projeto do calçados, acessórios e tudo mais, ainda tem isso, que é isso... Esse propósito muito forte, né? Que nunca ela vai Legal. deixar, né? Mas agora é ela, sabe? Isso é uma parte, entende? Nossa, Então, essa é a muito folê. fantástico. Muito foda. É por isso que você falou, vou perguntar, eu falei, você vai perguntar na hora da gravação? Porque... Muito foda. Mas é muito legal isso. A gente pode parar de novo? Claro. Gente, a Olivia tá roncando, vai ficar super alto o ronco no microfone. É um propósito que tem pra gente, mas são poucas as pessoas que sabem, porque isso causa impacto. Quando alguém pergunta e eu conto, dependendo da situação que tá passando, eu posso chorar na minha frente. Não, meu olho tava cheio de lágrimas aqui. As pessoas choram. E eu conto a história, hoje bem, tudo. Mas seu olhão tava cheio de lágrimas também. Tá? É muito pesado, foram anos de depressão. Traz emoção. Ele voltou a viver mesmo agora, depois de uma Então, família. não sei se você já contou essa história na página, Martin, né? Ela de fora, quando ela foi montar a história da Aline, conta a sua história. A Aline pegou e contou, ela falou, não, tá muito crua, detalhe a mais, põe mais emoção. O cara do marketing uma vez falou isso pra mim, eu perguntei pro Tom se podia contar, ele falou, mas pode contar, lógico que pode, é a proposta, por trás do nome. Não é mentira. Não é. Não é tipo assim, porque eu não vou chorar ali porque eu tô atuando, eu não vou me mostrar em você, não se mostrou emocionada pra mim, porque eu tava olhando pro seu olho, tá? Eu já senti que você tava emocionada. Você não me pareceu, tipo, tô fazendo isso pra aparecer ali e ganhar essa história. Não, é sincero, e isso agrega valor. Eu sei, mas eu não sei se eu quero trazer isso, porque ela mexe com o sentimento das pessoas. Uma história, a perda de um filho. Sim. Sabe? Mexe. E é por isso também que eu falo assim, que eu não reclamo, por exemplo, da distância do carro. Vocês vão pegar. Às vezes eu reclamo, claro, tipo, eu falo palavrão o dia inteiro. Gente, eu xingo o dia inteiro. Eu reclamo assim das coisas, mas assim, se eu não reclamar da vida, se eu falar pra você que eu tô reclamando da vida, eu não reclamo, cara. Porque quem viveu o pior, porque, tipo assim, você pode passar pela contradição financeira que tiver. Se você pode abraçar seu filho pra dormir, se você tá com sua esposa, com seu marido, sabe? É isso. Porque você pode passar o que for, mas se você tá com as pessoas ali, cara, quem passou, quem precisou enterrar, e a Júlia nem era minha filha, sabe? Eu tava com o Tom, tinha 2 anos e pouco, assim, e eu sofri absurdamente. E sofri muito mais vendo o Tom sofrendo. E ele sofreu horrores, ele tá extremamente mal-humorado esses dias, porque tá chegando o aniversário de morte da filha dele. São coisas assim que ninguém merece passar. É um fardo muito pesado pra se carregar. Vamos dizer assim, não é natural, né? Nenhum pai espera isso. E essa foi uma realidade pra mim depois que eu tive Não meus tem filhos. nome. Não tem. Se sua mulher morreu hoje, você é viúvo, sabe? Se seu pai morreu de ser órfão, Deus me livre, seu filho morreu, o que você é? É uma dor tão grande que não tem nome. É injusto, é desumano. Então, é algo tão desumano, sabe? Eu perdi minha fé, eu fiquei medo, eu sou uma pessoa de muita fé, a Adriana sabe disso, eu tenho assim, eu encaro a vida porque eu tenho muita fé, eu sei que eu tenho um Deus que tá cuidando, eu sei que eu tenho um Deus que ele olha por mim, e que tudo que eu passo faz parte de um processo. Então, eu sou uma pessoa assim, eu não digo que eu sou uma positiva doentio, não é isso. Mas eu sou uma pessoa que eu sei que eu tenho um Deus que cuida de mim. Mas quando aconteceu o acidente e ela morreu, eu me senti extremamente só. Porque eu ensinei ela a rezar, toda vez que eu levei ela embora para São Paulo, eu ensinei ela a rezar, pedir proteção no carro. A última penúltima vez que a gente foi levar ela embora, ela falou, Gigi, nós não rezamos hoje. Eu falei, é verdade. Jesus, como protege o nosso carro, não sei o que, e fomos embora. Então eu sei que eu tinha pedido proteção porque eu ensinei ela, eu sei que eu pedi pra ela, e eu sei que ela pediu proteção quando ela foi viajar. E aí quando ela morreu, todo mundo falava assim pra mim, ai, Gi, seja forte. E eu fui, isso eu falo, eu fui. Seja forte, porque nada acontece se não for da vontade de Deus. Não caiu uma folha da árvore, se for da vontade de Deus. Daí eu pegava a pista todo dia de Mombuca aqui pra trabalhar aqui em Piracicaba, né? Eu vinha todo dia. Aí eu pedia proteção nos primeiros dias, ainda assim, chorava, mas eu chorava copiosamente por meses. Numa das primeiras vezes, assim, que eu fui pegar a estrada, que fui pedir proteção porque eu pedia, eu ensinei ela porque eu fazia, aí eu pedi, né, pra proteger, daí eu falei assim, peraí, mas pra que eu tô pedindo? Eu tô pedindo pra Deus me proteger dele? Porque se eu tô pedindo proteção pra pista, mas se for da vontade dele, o caminhão vai vir de frente, como aconteceu agora, vai matar? Então eu tô pedindo proteção. Quem é esse Deus? Quem é você? Ele falava, você não é bosta nenhuma. Eu falava desse jeito. Eu falo porque eu falava, e ele sabe disso, ele está enxergando meu coração agora. E eu falava, quem é você? Vou pedir proteção contra você mesmo? Quem é você? Você não existe, acabou minha fé. E quem viesse falar pra mim, eu senti um vazio, um eco
do luto, né, da dor, de ver o Tom sofrendo daquele jeito, sem dormir, sem comer, chorando, ouvindo o áudio do filho dele sem parar. É desumano. Aí eu falava assim, isso não existe. Esse Deus não existe. Aí acabou pra mim. E assim foram por meses, até que uma amiga minha veio e falou assim pra mim, não tá certo o que você tá fazendo. Eu vou te dar um livro que vai te ajudar. Eu enxerguei Deus de outra forma. Aquele livro, eu falo que todo mundo que tá café balada devia ler. Mas não assistir o filme, tem um filme agora, é ler. Nada por acaso? A Cabana. A Cabana. Você tem que ler pra você entender Deus. Então, eu já li depois esse do livro, A Cabana, eu sou uma nova pessoa. Eu posso passar tudo que eu passo. Eu entendo que tem um Deus e que ele tá olhando, ele tá cuidando, só que ele não interfere. Mas ele tá cuidando. E ele é supremo, ele é maravilhoso. E hoje eu enxergo Deus desse jeito. Então, por isso que eu sou um trator de esteira. Eu encaro porque eu sei que tem um Deus que olha, sabe? Então eu sou assim. E eu vou. E quem vier, vai junto, sabe? Eu vou arrastando todo mundo. Só que eu não sou uma pessoa que vive na missa, porque eu sou católica. Não vivo na missa, não vivo escrevendo biografia de Deus, mas sempre que tem uma oportunidade eu falo, porque é o que eu sinto. Mas você está em comunhão com ele, né? Eu sinto ele. E é engraçado assim que às vezes eu sinto ele mesmo, eu sinto a presença dele como se me acalentasse. Vai passar, eu tô aqui. Que bom. Tô te segurando no colo, por isso que você não tá vendo. Mas eu tô aqui, sabe? E é isso. Eu nem sei porque eu tô falando tudo isso, mas... tá muito emotivo. Mas voltando, né? Eu não gosto de falar exatamente por isso. Porque daí eu entro num lado emotivo muito grande, que foi tudo aquilo, e eu não quero trazer melancolia pra ninguém. Mas Okay, falando de negócios, né, nesse sentido, sim, eu entendo. Eu sei que vai soar comercialmente apelativo. Estranho, mas são histórias que vêm. As grandes vêm. empresas que existem, elas têm história. Mas a história do nome, você liga pessoas. Óbvio que você vai precisar ter um controle, mas a tua história vai levar para a pessoa que está passando por algo parecido. Você vai trazer a pessoa por afinidade, como comercialmente falando. E você vai passar para a pessoa que, olha, eu sei e eu tô aqui para provar que dá para continuar, entendeu? Então, essa história, ela agrega muito valor, não só para tua empresa e não só para tua empresa, mas também para pessoas que estão passando por esse momento, estão pensando em desistir, estão com a fé abalada, sabe? É mais ou menos o que eu falei quando eu comento com o Felipe, questão de propósito, sabe? Quando você fala propósito, no Empretec acho que foi o que eu mais falei com o Felipe sobre propósito. E aí, quando a gente criou isso aqui, eu falei, cara, se um cara me chegar no comentário e falar assim, teu programa me ajudou a abrir meu negócio e a gente tá crescendo graças a ele. Valeu, sabe? Posso expor uma coisa? Claro. Eu jamais imaginei que eu ia gravar isso falando, mas porque só as pessoas que estão próximas de mim sabem. Mas um dos propósitos assim, que eu quero muito, que eu falei ali dentro, que eu ali dentro, que eu tenho muito dinheiro no banco, é para ajudar as pessoas que estão começando a empreender para não sofrer tanta produção. Eu quero ser uma investidora anjo. Que legal. Eu quero ter assim, dinheiro suficiente para pegar um dia e falar assim, nossa, Pri, comprei sua ideia. Tua ideia é boa. Investidora anjo. Porque para ter retorno mesmo no negócio são 5 anos. Tanto é que você pode olhar no Shark Tank, quem compra um negócio são 5 anos para ter retorno. Então, o investidor anjo, quando ele investe, a gente fala assim, eles falam, são 5 anos para você ter retorno. Então, eu quero ter dinheiro suficiente para investir, nossa, acreditei em você, sabe? E não assim, eu vou Shark Tank. Não isso, eu tô falando assim, eu quero assim, tipo, aqui emprestado, eu sei que tá começando um negócio, tipo um negocinho que faz empanadas. Olha que da hora, porque a avó era fazer empanada e agora a neta tá pegando não sei o que fazer, o que tá fazendo. Putz, eu acredito demais no seu negócio. Eu vou investir em você, vou estruturar seu marketing, financeiro, visual, todas essas coisas que a gente apanha pra caramba, eu vou estruturar o seu negócio, porque eu quero que você alavanque e não sofra. E aí depois, lógico, eu vou ganhar, colher meus frutos lá na frente. Mas um dos propósitos que eu tenho de fazer dinheiro é ser uma investidora antes, porque as pessoas não sofrem tudo isso. Que legal. E assim, vai sofrer também em alguns outros aspectos, mas é muito legal isso. É que assim, além da questão financeira, que você falou, vou ajudar aquela pessoa, né? Vou trazer para ela os percalços que eu tive, eu vou falar, não vá por esse caminho, porque não vai dar certo, eu já passei por isso. É muito... Ajuda, né? A vida tem que propósito. Sim. Exato, o Store Talks a gente criou por conta disso. Né? É muito isso. A gente conta para sempre, assim, só te interrompendo aqui. Por que surgiu isso aqui? Né? Por que surgiu o Store Talks? Eu e o Cleiton, a gente sentava para ajudar os amigos que já tinham negócio, queriam montar um negócio, melhorar, e a gente ficava ali conversando por horas. Cara, olha o quanto de conteúdo tem aqui que as pessoas poderiam aprender se a gente estivesse gravando, né? A gente fizemos isso várias vezes. Até que um dia eu cheguei pra ele assim, cara, vamos gravar. Peguei meu celular,
microfoninho básico e começamos a gravar. Então, o propósito do Store Talks, da história em si, porque a história é uma empresa, não é só o podcast, é trazer essa facilidade para quem precisa melhorar o seu negócio, para quem quer criar um negócio, para quem não sabe por onde começar, né? Por exemplo, você comentou do financeiro, né? Hoje a gente não tem essa condição. Isso aqui dá pra gente fazer. Eu quero empreender, eu quero que a gente chegue ser referência na região, tipo, eu quero empreender, assiste o Store Talks, leu como você comentou lá, fui maratonar Shark Tank, maratonar conteúdos de empreendedorismo. É isso aqui. Maratona Store Talks, você vai escutar a história do cara que começou com grana, que investiu 1 milhão, com o cara que investiu 100 mil, com o cara que não investiu nada, com o cara que começou em dívida. É muita história. Então, você quer começar, tá com medo? Vai escutar que você vai achar uma história que encaixa. O objetivo é fazer com que cada um atinja o seu sucesso, né? Seja lá o que isso signifique para cada um, porque é individual. Né? O sucesso para você pode ser um, para ela outro, para mim outro, para ele outro. O sucesso, assim, eu não sei, eu não sou nele. O sucesso para mim é poder tomar café da manhã com sair sem comer, escolher um dia que talvez eu não queira aqui, sabe? Poder, pra mim é isso, é poder pagar todas as minhas contas, sobrar dinheiro pra eu fazer as coisas que eu quero fazer, viajar quando eu quiser, comer o que eu quiser, com a minha família. O sucesso pra mim é ter mais 2 filhos, que é o meu sonho, então eu quero ter mais 2 filhos. Eu já tenho 36, né? Eu quero muito, então eu quero, na verdade, ter 5, na verdade. Caramba! Caraca, Tá na contramão da sociedade em geral hoje. Mombuca de novo. Tudo. Eu sou fora alguma coisa. Mombuca tá acabando os habitantes, ela Nada tá... que eu faço, gente, eu vou na mão certa. Gente do céu, Mas será que é você que tá indo na mão errada ou os outros que estão todos indo na mão errada? Não dá pra saber. Eu quero ter mais um na barriga e quando eu colocar na barriga eu entro com a gestação do terceiro que vai ser adotável. Legal. Aí mas é o nosso sonho, sabe? Que legal. Ai, gente, isso pra mim é do sucesso, sabe? É isso. Se eu falar pra você, por exemplo, aí tem assim, um mastermind lá e tal, tem muitos olhinhos. Eu não quero, eu quero um carro grande para minha família. Eu não sei qual vai ser o carro. Eu quero minha família grande. Vai ter que comprar um ônibus. Tipo isso. É um minivan. Eu fico paquerando os carros de 7 lugares. Eu falo, nossa, não vai caber, cara. Minha sogra é viúva, né? Então ela tem que fazer jeito também. Então, tipo assim, eu tem que quero calcular que tem minha sogra. Então eu falo, não, precisa de 7 lugares. Aí eu já fico calculando, mas assim, é porque o que eu almejo não é o material, é as condições, claro, que o material não dá. Sim. Mas é o que eu falo, a pessoa, já comentei isso em outros episódios, inclusive, né? O pessoal fala assim, o dinheiro traz felicidade. Eu falei, não, o dinheiro traz facilidade. Quando você tem facilidade, você tem a opção de poder ser feliz com as escolhas que você faz, porque você tem a liberdade de escolha. Agora, quando a pessoa precisa correr desesperadamente por dinheiro porque ela não tem uma condição boa de vida, ela tem que aceitar o que vem. Então, é a facilidade, não é a felicidade. A felicidade está dentro da gente. É isso, você é feliz. Veio aquelas pessoas que vão buscar relacionamento, vão buscar felicidade. Mano, você tem que ser feliz com o outro, você tem que ser feliz com você. Exatamente. Se você procurar no outro, você não tem. Já pegou. Não vai achar. Ninguém entrega aquilo que não tem. Nossa, preciso começar a anotar. É porque assim, eu lembro das frases, mas eu não lembro quem falou e o contexto, eu nem sei se foi eu que criei ou se eu tô plagiando. Tô plagiando, depois vocês resolvem. Alguém comenta aí de quem foi. Em algum lugar eu vi isso, tipo, amar ao próximo como a ti mesmo. Você tá falando buscar a felicidade, é uma passagem bíblica que todo mundo adora falar, né? Mas se você não se ama? Porque às vezes você fica naquela de tipo, vou... Sim, eu quero ser feliz em função muitos problemas acontecem justamente por isso, porque a pessoa não se ama. Então, isso é uma questão assim, que às vezes quando a gente se coloca em primeiro lugar, a gente é rotulado e às vezes nós mesmos julgamos como egoísta, que a gente não entende essa premissa. Se amar em primeiro lugar. Então, principalmente quando a gente vira mãe, a gente começa a ser julgada porque tudo tem que girar em torno do filho. Eu quis empreender para ter um família, foi criticada para isso. Minha realização pessoal como mulher, como empreendedora. Então, eu preciso estar bem nos papéis que eu escolho. E eu escolho ser empreendedora. Então, eu preciso dedicar meu tempo aqui também. E para isso, eu preciso que alguém cuide dela em alguns momentos. Então, a gente tem que tirar esse rótulo de egoísmo quando a gente se prioriza. Para aí sim a gente conseguir amar o próximo. Porque se eu não me amar, se eu não tiver claro o que é importante para mim e dedicar tempo a isso, eu não vou conseguir transbordar isso pro meu marido, pro papel da minha filha. Aí cabe naquele negócio que muita mulher sente peso. Nossa, pesado. Nem é pesado. É que eu não pego nada. Porque eu não eu sou eu penso desse jeito, sou uma pessoa, sabe? Então, mas se você pega e começa a levar, começa a ficar pesado. Daí você vê todo mundo reclamando,
Porque ficou algo que não é para ser crescimento natural, ficou pesado. Porque não que seja, mas que aí Todo mundo, aquela carga de, não, isso aí vai ser muito pesado, isso aí vai dar errado. É isso, cara. E com a mulher é muito pesado, né? Porque, tipo assim, se os dois trabalham fora, mas se for na sua casa hoje estiver bagunçado, vamos falar, nossa, não adianta, é natural. Nossa, que mulher relaxada que ele tem. Entendeu? Se a roupa não tá passada, né? O cara chega amarrotado no trabalho. Nossa, a mulher nem passa. E assim, Aline, você não passa minha roupa. E do outro lado é do mesmo jeito, que vocês estão passando aperto financeiro, vão olhar pra você, quando você não tá sustentando a sua casa. A carga tem, né? Não tem jeito. Não, isso está intrínseco na sociedade. E se você viver sem olhar pro que os outros estão falando, é muito difícil. Eu ainda amadureço isso, sabe? Mas fica mais fácil. Hoje eu olho assim, eu falo, que se nada, ninguém me ajuda, ninguém paga. Eu tenho uma máxima em casa, a Aline concorda muito com isso, que é sem pagar boleto, sem opinião. Então, tipo, às vezes a gente tem, tipo, às vezes eu preciso, vou trocar de carro, vou ter que reduzir. Eu vendi meu carro, peguei um carro inferior. Aí eu falei, nossa, em algum momento surgiu esse questionamento interno, pô, vamos falar que eu tô fracassando. Eu falei, mas peraí, você não vai vir me ajudar a pagar as contas? Você não tem palpite aqui. É eu e minha esposa. Minha casa é eu e minha esposa, não é meu pai, minha mãe, ninguém. Beleza, você acha? Você, eu sou muito assim. Não levo essa carga. Tanto é que eu tiro isso dela muitas vezes. Às vezes eu falo assim, nossa, a casa tá bagunçada, chama alguém pra limpar. Não, eu vou dar conta. Eu falei, você não vai, você tá ocupado com outras coisas. Chama uma pessoa, paga uma pessoa. Tira daqui, põe ali. Não come pizza, paga uma pessoa pra te ajudar. Porque eu não faço. E não é nem assim, eu acho que não é o serviço. Simplesmente eu sou ruim fazendo isso. Aí eu ensinei meu marido, ele era dele. Não, mas eu sei. Eu falei, vem cá. Não, mas eu sei fazer. Mas eu tenho um negócio, uma preguiça assim que é muito forte em mim. E aí O Tibia chama mais forte. Não, LOL. Tibia eu não gosto de Tibia é ruim. Isso, É um jogo, jogos online. Eu também não conheço nada. Só que aí eu não. Aí eu falo, eu ainda brinco com a minha esposa, eu falo assim, eu não quero, se eu não faço, não vou exigir que você faça. Vamos pagar uma pessoa? Vamos fazer junto? Às vezes não vamos fazer, a gente vai fazer alguma coisa junto. Às vezes os dois tá cansado, paga uma pessoa. Tão de boa com isso? Deixa assim, vamos seguir. Mas não tem, pelo menos em casa eu evito pôr essa carga nela, assim como quando precisa quebrar a parede, ela vai lá e quebra a parede, porque eu não vou quebrar a parede. E tá tudo bem. Tá tudo bem. Mas é difícil, porque eu tenho amigos que eu vejo na relação que é assim. E é tipo, faz aquilo lá. Tá os dois sentados no sofá, e aí, vai lá e lava a louça. Tipo, eu olho e falo, cara, deixa a tua esposa sentar aqui com a gente tá trocando ideia de boa. Depois a gente lava a louça, depois a gente não lava também. Enfim, deixa aproveitar. Nossa, a mãe falando Recado dado. Coitado, ele é um momento. Tá, agora eu quero fazer uma pergunta pro futuro. Me explica aí, traz essa ideia da galeria. Não, peraí. Você vai pra galeria, eu quero fazer uma pergunta antes pra Gi. Os sapatos, é design de vocês? Você que cria? Você tem alguém pra isso? Ou você compra já pronto? Como que é? Eu não tenho uma produção verticalizada. E se eu chegar no tamanho que eu almejo um dia, mesmo assim eu não terei. Porque produção verticalizada é dor de cabeça. Então eu tenho os meus fornecedores que me atendem dentro das suas especialidades. O fornecedor do couro é um, o fornecedor do sintético dessa forma é outro, da rasteirinha é o outro, do chinelo é o outro. Então você cada tem um... vários fornecedores, cada um na sua especialidade. Isso. Mas o design. Isso, então eu falo assim, por exemplo, essa sandália da Dri, eu quero ela no corte a laser, verde, a meia pata, no verde pistache. Eu teoricamente monto o sapato. A fábrica produz e me manda. Isso é quase uma linha de montagem de uma montadora. E assim, é lógico que tem cópias e com certeza o que eu escolho, as montagens que eu escolho, outras escolhem, mas são produções enxutas, então vai ser muito difícil a Adriana sair com essa sandália que ela tá, que é uma folê, essa aqui que eu tô, e vai encontrar alguém igual. Pode até ser igual, porque eu tenho sandálias aqui que são iguais de grandes marcas, idênticas, só que custa tipo um quarto do valor, né? E não vou dizer que é a mesma fábrica, né? Mas pode ser que sim. E não, você não encontra, não tem. É tão diferente a marca e tudo mais, que esses dias uma cliente minha, que ela tem uma clínica de estética, ela mandou pra mim a foto, olha aqui, chegou eu já não tenho mais esse tamanco, uma cliente chegou lá pra fazer massagem, a hora que tirou o tamanco tava lá. Ela falou que a hora que chegou, ela falou, eu acho que é da Folê, é da Gi. E a hora que ela tirou e ela viu o emblema da loja na palmilha, ela viu que era mesmo. Que legal. E aí ela mandou pra mim.
Daí eu falei, Legal. que lindo, que legal, Lê. Nossa, né? Então você trabalha com um produto que tem uma certa exclusividade. Sim, né? e é isso que demanda legal. muito tempo meu também, é desenvolver. Então, as fábricas me deixam louca. Eu falo, não, peraí que eu já vou ver, sabe? Ai, Gi, vem essa Birkin, você quer fazer pink, você quer fazer não sei o quê, vê o que você acha de fazer trançado aqui, trançado ali. E eu falo, ai, meu Deus, não sei, deixa eu ver. E Hoje você? eu falei, né, preciso responder de um mocassim, que daí tem os protótipos que eu vejo montado antes de fazer o pedido. Aí eu vi um protótipo hoje, né, Dri, que eu mostrei pra Dri, falei, o que você achou disso? Ela falou, curtiu, eu falei, eu também. Então eu vou mandar fazer, entendeu? Ela é conselheira também, então. Eu sou É. consumidora, né? Porque só folê. Depois que eu conheci a folê, é só folê. Me desapeguei dos meus sapatos que eu tinha. Legal. E aí eu falo, gente, tô querendo um sapato assim, ó. Você vai trazer? Eu tô querendo esse modelo. Que é o que eu tal. vou pegar agora, que eu vou mostrar pra ela. Eu já dou aquela pressão pra vir logo, né? Porque eu Cadê? quero Eu usar. quero renovar. E é tudo com custo-benefício bom, meus sapatos, todos, por isso que vende. Porque tem custo-benefício bom. Tem umas sapatilhas que chegam, uma sapatilha chegou, ela é toda ela era toda no tecido, brilhante, com um nozinho na frente, bem sutil, mas R$99. E extremamente diferenciada. Assim, é uma preta, básica, nada básica. Eu falo que o básico funciona. A folha é básica, nada básica. E ela funciona. O clichê é clichê porque funciona. Funciona. Aí saiu tudo, porque a mulherada gosta. E não vai encontrar, sabe? Então as pessoas compram. Legal. E como que é a numeração? Aí eu vou puxar pra dona Ali. A numeração sua, ela tem... Porque a minha esposa, ela é alta, então ela tem um tamanho de sapato, ela tem uma loja só, acho que em Piracicaba, que vai vir Que aqui eu também, conheço, Sei. que Qual é? pega o tamanhos maiores, né? De 39 a 43. Eu trabalho hoje do 34 ao 40. Tentei desenvolver fornecedor até o 43 para atender esse público. Além do público que das mulheres que tem um pé maior, porque conforme o tamanho das mulheres, e outra, nem precisa ser tão alta, mas a gente consome tanto hormônio hoje em dia que você pega muito adolescente com pé maior. Eu vejo isso porque eu não consigo atender na loja. Então, e tudo bem, porque a gente consome mesmo hormônio, tem câncer e tudo mais, aí por causa disso, alimentação hoje em dia. E aí isso, automaticamente, as meninas acabam ficando mocinha mais cedo, o pé cresce, essas coisas nada, né? E eu queria atender essas mulheres e atender um público também que muitas vezes é deixado de lado, que é um público trans e tudo mais, que eu queria que calça um tamanho maior. Sabe, eu quero atender todo mundo, porque folê é para todo mundo que queira usar folê. E aí, eu fui atrás, mas eu não consegui um fornecedor que me atenda, eu sou muito exigente, então não consegui um fornecedor que me atenda da numeração maior com a qualidade que eu quero trazer. Entendi. Então, fiz visita, conheci material, pedi a grade normal até aqui para eu ver, teve aceitação boa, mas eu, com o meu olhar clínico que eu tenho dos calçados, eu vi que não atende minha expectativa. Então, eu vou ter que procurar novos fornecedores. Tá. Então, hoje eu trabalho 34 ao 40, mas eu almejo chegar ao 43. Legal. Com certeza. Minha filha vai por esse caminho. É. Porque ela tá A mãe- calçando fora da calça. Nossa, não sei quanto tempo da calça. Vamos continuar. Eu sei que é grande, né? Fora da Ela deve ser casinha. grande porque também, né? Então, eu falo, não tem como você, por exemplo, sua mulher alta do jeito que ela é, se ela calçar 35, ela cai de boca na rua. Isso, com certeza. Tem que ser Mas proporcional. É que, assim, ela fala que na adolescência foi muito difícil, ela não achava, porque ela achava tênis, aí eu usava tênis masculino, mas sapatos, eu não sei falar qual tipo de sapato que ela queria. Mas aí aqui em Piracicaba tem uma loja que ela só compra lá hoje, aí quando ela vai, ela compra logo de 3, 4, porque... E são sapatos. E outra coisa também, que uma fábrica que eu consegui que tem uma qualidade muito boa, mas são sapatos mais senhorios. Não sei se é o que acontece com sua esposa. Porque assim, são sapatos assim que não são tão femininos, delicados, Sim. assim, coisas. Não precisa ser com saltão, mas assim, mais moderno. Eu não vendo modinha. Modinha é uma coisa que você não vê na folê. Eu vendo moda. Modinha não. Modinha é escravo. Não é um negócio sabe? passageiro. Aquele sapato E eu não usar a sou a vida favor, inteira. cara. As mulheres ficam escravas daí, sabe? Eu não gosto disso. Eu gosto do clássico, do moderno, do atemporal. Então é moda, claro que é moda. Que nem o sapato que a gente tava vendo é um mocassim tratorado. O ano passado eu não trouxe porque eu não sabia se ia ser modinha ou se ia ser moda. Já virou uma moda. Hoje o mocassim tratorado não vai embora, então eu vou trazer. Por quê? Porque daí sim a mulher vai usar hoje e vai usar o ano que vem, usar quando ela quiser. É esse meu propósito Vai também. durar o produto, Você entende? Não vai descartar porque sai de moda. Mas também não é algo que tenha que ser senhoril, que vai acabar com o look da mulher. Porque, gente, a gente sabe o quanto... E o sapato, ele tá ligado, assim como o cabelo, a maquiagem, ele tá ligado automaticamente, diretamente com a autoestima. Sim. Se você pega uma mulher de tênis, um sapato desfavorecido, um tênis, um couture, uma bota, ela é uma pessoa. Você com a mesma roupa, eu te desafio, coloca um escarpão nela
E eu falo, faça ela se olhar no espelho. A postura muda, ela se acha mais bonita. Aconteceu assim, instantaneamente na minha frente. A cliente foi e falou, o que tem no seu espelho? Eu falei, não tem nada. Ela falou, nossa, mas parece que eu emagreci. Eu falei, não, é que você colocou um salto. Foi desse jeito, lá no antigo ponto. Então, muda, sabe? Então, as mulheres, elas têm que ser. Então, eu não vou trazer só para atender o público alguma coisa que eu não acredito. Então, eu quero trazer algo diferenciado. Com qualidade. Com qualidade, estilo, tudo mais. E o sapato, ele surgiu na sua mente em empreender nesse segmento por conta disso? Por conta de que eu sempre usei salto e eu ficava brava demais. Eu não vou dar nome, mas teve duas Mas lojas. tem tal. Nossa, teve Essa duas marca lojas aí, que eu fui ó. comprei. Uma, eu comprei 5 sapatos. Eu falei, nossa, que belezinha. Comprei 2 Scarpa e 3 sapatilhas. Aquela sapatilha ficava soltando, você ficava pisando naquela grade que tem embaixo. Não dava pra usar. Nem vou falar marca, tá? E o Scarpa, o preto eu joguei fora, porque eu cansei de consertar. O nude foi o único que eu usei até acabar, quando eu era secretária. Aí depois eu fui numa outra loja, também de shopping, e fui lá também e comprei um monte de sapato. Falei, nossa, precisando comprar, né? Comprava lá. Ah, pelo amor de Deus, gente. Eu peguei uma Anabela, que é aquela reta, né? A borracha não parava embaixo. A sandália, uma estourou, me deixou descalço no meio do banco. Quando eu era corretora, estourou a tira da frente. E você pensa que eu paguei barato? Não paguei. Daí eu falava, cada vez que uma coisa dessa acontecia, eu falava, um dia eu vou ter uma loja que eu vou fazer um negócio da resolver esse negócio. É, tipo isso. Você empreendeu por necessidade, mas visualizou que existia um mercado aberto. Não sei se por necessidade, sabe? Mas eu vi ali Por uma revolta, oportunidade. digamos. Por revolta. Oportunidade, acho que é a palavra. Porque assim, o que a rede social trouxe também é muito isso, né? Que você começa a ver que a tua necessidade não é só tua, é uma galera que também. E tanto é que as clientes minhas, elas são minhas clientes, sabe? Elas sempre compram, porque Fideliza, né? é conforto, é qualidade, é custo-benefício. Se aqui em Piracicaba eu faço entrega grátis, as clientes adoram. Agora eu comecei com bag, então, tipo, as clientes que eu conheço, que são clientes da loja, pedem Gi, eu não consigo ir, porque eu mudei de ponto também. Agora eu tô desenvolvendo, tá recente que eu mudei aqui. Então, tô trazendo minhas clientes aqui, tô conquistando novas clientes. Então, é toda essa fase de adaptação. Então, o que eu faço? Eu monto uma bag, são todas as sandálias, eu levo para elas provarem na casa delas. Que legal. Então, elas gostam disso, sabe? Isso faz. Então, por exemplo, uma cliente minha agora essa semana falou assim, eu preciso de umas sandálias, e minha nora também vai embora para Itália, você não pega, traz para mim. Aí eu levei para ela foi, ela escolheu, ficou com o sapato, eu trouxe embora o resto. Muito bom. Legal. É Agora isso. você pode voltar na criação. O futuro da galeria. Futuro da galeria, Legal, o que vocês galeria. pensam aqui, assim? Conta essa ideia, pra ficar assim, bem claro. Quando eu recebi o convite para vir para cá, eu contratei uma consultoria para me ajudar nessa transição e eu queria estruturar muito bem aqui. Daí era a Bia, ela trabalhava na Raizen e ela estava começando a empreender também, com esse negócio de ajudar mulheres empreendedoras. Daí marquei uma reunião com ela aqui no varanda. E aí começamos a conversar, tal. Ela, quando a gente fala assim do salão, o que você espera? O que você imagina? Aí eu falei, eu imagino uma galeria de facilidades. Cuidado pra não tropeçar aqui, ó. Dá um tchauzinho pra câmera. Eu falei, imagina uma galeria de facilidades. E passou, porque daí veio a pandemia, não fiz a consultoria, não fiz toda a estruturação do negócio, mas ficou esse nome, lançado aí na nuvem. E aí quando a gente juntou, tal, que veio tudo isso, né, de vamos fazer, qual o nome, né? Qual o nome que a gente vai dar? Eu falei, eu tinha pensado em galeria de facilidades lá no começo, tal, a gente, muito bom o nome, vamos fazer isso. E aí ficou esse nome de Galeria de Facilidades, porque, como a gente já falou, aqui é um bairro que não tem muita estrutura ainda, né, de oferecer serviço, só que tem muito público. Então, o máximo que eu puder, eu aprendi isso lá com a minha escassez de clientes indo até o meu espaço. Então, o máximo que a gente puder oferecer para o público é interessante para nós e para eles também, e para o bairro como um todo, né? Porque vai aumentando a estrutura que ele tem a oferecer quando ele vai vender o empreendimento. O que tem aí no bairro para oferecer? Sim. Já tem uma loja de roupa, uma loja de calçado, massagem, um salão de beleza. Então, tudo isso aqui, ó, em, 60, 70 metros quadrados. Tem roupa, calçado, salão, massagem. E semijoias. Semijoias, ou seja, a mulher sai do trabalho e já sai pronta com... monta um look aqui para sair de noite, eu consigo. E o que a gente tem muita procura aqui, né, Dri, é o pessoal que vem aqui querendo presente. Porque tem aniversário, tem isso, tem aquilo, não sei o quê, e você não tem que passar no shopping, sabe? Então é uma parte que eu, como falei e conversando com a Dri, tô pensando em desenvolver também, trazer uma parte mais de presentes também. Interessante.
É, porque daí Mais um literalmente você negócio. encontra tudo. Mais um negócio. Aqui você encontra tudo, literalmente daí. E o que a gente espera pro futuro, isso aqui, Só o primeiro. Cresça. a gente quer que isso aqui se torne modelo de negócio. Na verdade, isso aqui não é um negócio, além do negócio, ele é um modelo de negócio, né? Depois que esse modelo de negócio se solidificar, aí você vai ver quantas galerias de facilidade vão abrir. Mas nós seremos as pioneiras e a gente vai estar à frente desse mercado como referência. É um propósito bem definido aí, muito forte. Muito legal. É isso. Show de bola. É isso. É isso. A gente É tem isso. conteúdo Tanto aí pra- papo, não. Posso falar uma coisa de gestão? Claro. O que eu senti aqui quando eu mudei é a escassez de um bom atendimento. Na cidade, em geral. Minha esposa reclama da mesma Cara, isso é muito sinistro. Piracicaba Nossa, é tem uma absurdo. dificuldade de atendimento Vamos pra Capivari, então, pra muito vocês Não verem. sei se é interior, em geral, se é Piracicaba, mas eu Não, é senti geral. muito isso. Em geral. E foi justamente aí que eu consegui perceber e crescer. Porque eu abri o salão, como eu não era do segmento, tudo que eu fazia no salão era com a visão na cliente. Então, eu como cliente, como eu gostaria de ser atendido, como eu gostaria de ser servido uma água, tudo. Então, eu fiz o meu negócio pro cliente, pensando como cliente, porque muitas vezes o gestor, quem já é do ramo tal, pensa como empresário, né? Primeiro, assim, então, primeiro as finanças, primeiro o lucro, tudo mais. Obviamente que eu tenho essa bagagem, né? Pela minha formação, pela minha experiência profissional, só que eu agreguei com isso o que eu quero como cliente. Então, esse foi o meu diferencial, assim, para conseguir ter essa fidelidade. Porque quem subia lá no meu salão, dificilmente eu não fidelizava. Só que não dependia de mim, não sou eu que faço serviço. Eu dependia da minha profissional. E aí eu entendi que a minha profissional trata o meu cliente como eu trato a minha profissional. Fechou. Então, a forma que eu queria que elas tratassem o cliente quando chegasse é a forma, até hoje, que elas são tratadas internamente, tendo ou não cliente. Então, quando você depende de um terceiro para representar a sua imagem, cuida primeiro do seu cliente interno. Exatamente. Não fica buscando cliente, agradar cliente e tal, se o seu cliente interno não estiver satisfeito. Então, isso é algo que, principalmente em salão, assim, é muito difícil encontrar, né? Essa parceria, esse reconhecimento. Porque se aqui a gente tem tantos clientes e tudo mais, eu devo total à minha equipe. Sim. Eu tô aqui para recepcionar, sirvo um café, troco uma ideia, mas o serviço, a qualidade e o atendimento Na cadeira, né? na Quem cadeira vai ter delas. contato ali direto são as É pessoas uma que hora ali, trabalham. só as duas. Eu não vou ficar ali no momento do atendimento. Então, é a forma que elas conversam, a forma que elas entendem o que a cliente quer. Nossa, e é muito legal porque você vê assim, as manicures assim, trabalhando aqui, né? Conversando com amizade mesmo com as clientes. Eu vejo assim, conversando mesmo, no sentido amistoso, fazendo amizade, contando da vida, perguntando da vida. Não é porque salão de beleza assim, né? Pronto. As E manicures. fofoca, né? Ambiente de fofoca. E falando mal e lá. Aqui não, aqui as clientes, você tá por aqui circulando, você tá ouvindo as manicures conversar da filha dela, ou da filha de uma, ou não sei o que lá, porque daí eu tô indo não sei na onde. É amistosíssimo o ambiente Legal. aqui. É muito amistoso, por Criou ser esse clima. E o que você está falando é o que faz um negócio sobreviver e viver por mais tempo. Sim. Porque quando a pessoa está montando um negócio só para ganhar dinheiro, não vai, porque as pessoas vão sentir que, nossa, essa pessoa não está me atendendo porque ela quer que eu esteja ali, ela está querendo o dinheiro só. Né? Uhum. Quando você passa, que é o que você está falando, pô, não, eu vou fazer um bom atendimento como eu gostaria de ser atendido em qualquer lugar que eu for. Né? Sente. Sim. Sente, você vê no olhar da pessoa que É atende. diferente. Esses dias, onde que eu fui? Fui comprar ovo de Páscoa. Cara, o atendimento que eu tive na loja de ovo de Páscoa foi fantástico. Eu até vou fazer propaganda deles aqui. É o chocolate do rei que fica na loja ali Não pague menos. no Pague Menos da Vila Resende. É bonita a loja, né? Nossa, A gente o passou chocolate lá, é né? fantástico. É. Eu era confeiteiro, né? Eu fiz chocolate e ovo de Páscoa por muito tempo. Felipe é muito aleatório. Então. E aí eu acabei indo lá por indicação do meu antigo sócio que trabalhava no chocolate junto comigo. O atendimento que eles me deram desde a entrada, uma menina na porta, olá, tudo bem, você conhece a nossa loja? Não conheço, mas fui indicado. Entrei, todo mundo que estava ali me atendendo super bem, degustei tudo que tinha direito ali. Nem comprei chocolate. Comprei. Já tá satisfeito. Mas é legal, porque a gente bate o olho e você vê que é uma loja diferenciada, né? Diferenciado, porque Não tem esse conheço, eu vou lá propósito. É olhar. muito bonita. É que eu não vou pra lá. Eu nunca naquela entrei. região. Dá a sensação também de, infelizmente, quando você tem algo muito bonito, dá aquele primeiro Sensação de julgamento. Deve ser muito caro.
A loja é meio Não é. dourada, assim, não tem uma imponência. Madeira, vidro, estilo bem diferenciado, assim, moderno com clássico de madeira. E eu entrei lá, na verdade, para ir em outra loja. Só Que fica depois. E aí, no elevador, tinha uma propaganda deles, eu lembrei do meu amigo falando, eu vou lá. Não fui nem em outro lugar, fui direto ali. Meu, E que fantástico. bom, né? Deu bom. Então, Boca a boca é um funciona. lugar que eu vou voltar para comprar primeiro. Porque o atendimento Agora é bom eu vou lá e o também. chocolate é muito bom. Não é aquele chocolate, eu não gosto muito de chocolate ao doce, ao leite, eu gosto de coisa amarga. Meio amargo. O chocolate ao leite deles é bom. É Nossa. menos doce do que um chocolate meio amargo de marca conhecida. Agora eu também quero conhecer. Tem que Agora acabar eu com os quero 15 quilos de patrocínio ovo que tem lá deles. em casa. Depois que a gente... Ai, verdade. Já. Fazendo propaganda gratuita deles aqui, e não é uma loja de Piracicaba, eles são de Tiradentes. A produção é de Tiradentes. Oh, que interessante. Que legal. Que legal, você pegou o contato do proprietário? Só ir lá. Fazer um Podcast. podcast. Vai chegar com essa voz de locutor. Aí vai ter degustação no dia do podcast, convida a gente, porque é vizinhança, viu? né? Lembra? Fala, não, vamos retomar aí esse que a gente conversou os melhores momentos. Aí já tô me enquadrando, já tô nos enquadrando nos melhores momentos. Fechou. Fazer uma parceria. Já Né? bota Parceria, aqui chocolate. também. Né? Essa Nossa. Chocolate, Casa. mulherada adora. Oxe. Mulherada não. Eu trouxe a ideia do licor aqui que eu tinha na loja. Quando eu vim pra cá, eu trouxe a ideia do licor. Agora os clientes ficam sem. Gente, ela trouxe o raio do licor. Tinha lá, sei lá, meia garrafa tal. Eu coloquei em algumas clientes. As clientes chegam, ai, o licor. Ai, hoje eu quero aquele cafezinho com licor. Gente, eu não dou conta de comprar licor. Viu? As clientes... Moço do licor também, viu? Me patrocina. Arrumar um aí. Verdade. Porque, gente, era um negócio assim, ó. Gi, eu vim aqui só pra tomar um café com licor. Eu falei, não, compra alguma coisa, gente. Mas não, tudo bem. Vamos tomar só um café com licor. As clientes, elas só pra tomar café com licor. Olha E aqui acontece. Cria vínculo, né? Não, literalmente. E essa poltrona aí, essa poltrona rosa, tava lá. E eu trouxe. As clientes sentavam do lado ali e lá elas ficavam. Às vezes acontecia e atendia cliente, elas ficavam lá. A Dri ficava, outras pessoas que nem... A Dri é amiga, se tornou amiga. Mas outros clientes que não chegaram a esse. Ia lá só pra tomar um cafezinho. Ficava lá. Aí teve uma situação que eu lembro, se ela for assistir esse podcast, ela vai lembrar. Eu olhei e falei assim pra ela, ó, já são 4 horas, eu pedi uma coisa pra gente tomar café. Ela chegou logo depois do almoço, e aí eu pedi donuts, sabe? Tinha um box lá que tinha pra mim, 5 donuts, não sei o que lá. Eu comprei, a gente ficou comendo donuts, tomando café, e ela lá na loja comigo. Entrava cliente, saia cliente, ela lá. Bater o papo. Letícia, se você estiver assistindo. Manda pra ela. Manda pra ela. Falou, eu falei de você, faz ela assistir 2 horas Só de não podcast. fala um minuto, fala de você aí. Assiste inteiro. Pra mim. E as clientes, elas sempre se sentiram tão confortáveis que elas ficavam lá. Literalmente, Legal. a tarde inteira. A Adri ia lá pra almoçar Isso comigo. você cria relacionamentos, ela indica para outras pessoas e assim que o negócio sobrevive. Né? É um atendimento. Não importa se a pessoa entrou ali para comprar ou não. Né? E nem o quanto Você ela deu gasta. atenção, e nem o quanto ela gasta. Você deu atenção. Uma hora aquilo vai reverter para você de alguma maneira. Pode não ser através dela diretamente. É isso mesmo. E esse mundo dá tanta volta que às vezes você acha que alguém não. Não dá a volta, ele capota. Né? Nossa, Alguém que tá lá em cima, de repente você vê lá embaixo e vice-versa. Alguém que você achou que, nossa, de repente alguém pode te ajudar num momento crucial ali, numa situação. Porque as coisas não envolvem dinheiro, né? Não é só dinheiro. O dinheiro é uma consequência. Quando você faz um trabalho bem feito, ele naturalmente vai acontecer dele vir para você. Talvez não no momento que você gostaria, talvez nem no momento que você precisasse. Mas é o que você falou, Deus está ali fazendo. A gente precisa estar pronto para receber. Cara, e sabe, Eu uso muito essa frase. E eu falo pra você, ele sabe o tempo, não a gente. Porque às vezes a gente tá ansioso, a gente precisa para agora, certo? Mas vou dar um exemplo. Hoje, se você pegar um dinheiro hoje na sua mão, você vai falar, nossa, eu vou investir, tô dando um exemplo, tá? No podcast. E não é aí seu caminho, Deus tá falando, ai, não. Ele tem que abrir a confeitaria dele. Se eu der dinheiro agora, ele vai investir no lugar errado. Deixa ele acordar pra vida, que a hora que ele pensar na confeitaria, eu dou. Aí vem, aí chega. Porque aí sim, eu uso muito, eu falo, a Adri sabe disso, que eu falo assim, que a gente quando eu vejo meu filho pulando no sofá, o Vicente pulando no sofá, eu vou tirar ele do sofá. Porque é perigoso, pular no sofá não pode. Aí ele deita no chão, chora, deixa ele lá chorando, aí ele levanta e a vida continua, né? Às vezes eu fico pensando que a gente é criança, às vezes, diante de algumas coisas, eu falo, será que a gente não é uma criança birrenta pulando no sofá? Aí Deus tira a gente do sofá e bota no chão, a gente chora, porque a gente queria estar pulando no sofá, mas não pode. Mas é exatamente isso. É tipo isso, né, a analogia que eu faço na minha cabeça. Exatamente isso. Aí Deus fala assim, não pode, pula no chão. Vai pular aqui, porque é aqui que você tem que pular. Como é a passagem da ovelha, eu falei que você falou que era uma passagem.
Da ovelha, que o pastor quebra a perna da ovelha pra ela não cair em penhasco. Ô, louco! Eu falei que era uma passagem. Ah, conta, É conta uma pra nós. passagem? Essa eu não É, conheço. conta E pra olha que nós. eu cresci na Eu igreja. não mandei pra você? Diz que tinha uma ovelha Você, memória tá desgarrada. fraca. Hã? Memória tá fraca. A ovelha, eu não lembro dos termos também corretos, mas era um pastor levando um rebanho e um penhasco. E aí tinha uma ovelha que ficava desgarrando. E aí ele ia lá e volta pro meio, e ela ia, né? Ela quase caía, ele puxava ela e tal. Aí chega uma hora que ele dá uma cajada, ele bate na perna e quebra a perna da ovelha. Aí ele coloca ela no meio das outras ovelhas. Aí ela vai andando mancando, as outras ovelhas vão apoiando e ela passa sem cair. A única forma de salvar a vida dela foi quebrando a perna dela. Ai, que forte. Às vezes a Mas gente às se vezes a coloca vida quebra a nessas nossa situações, perna. né? É. De a gente não Acontece essas aprende a lição e fica retornando. Tudo que retorna na nossa vida é um aprendizado que a gente não captou ainda. É. E ele vem de formas diferentes, até você falar, pô, entendi. E quando você fala, pô, entendi, ele vai voltar de novo pra ver se você entendeu mesmo. É a base. Então já ele tirava, né? Às vezes a gente tem que chegar lá no fundo do poço, no extremo da dor, no extremo do desespero, da escassez, seja lá o que for. A gente escolhe o caminho mais difícil, a gente não precisa chegar lá. Só que infelizmente, às vezes a gente só para observar quando a gente tá lá. Eu ouvi um negócio, um outro podcast, inclusive, é um pastor que estava falando assim, quando a gente cria um problema, só nós podemos resolver esse problema, nem Deus vai resolver. Quando é um problema criado por outras situações que não foram nós que criamos, nós sim temos que pedir a Deus para que Ele nos ajude e que esse problema seja resolvido. Mas se nós criamos, a gente tem que pedir para que Ele nos dê luz para que a gente resolva aquela situação. Então muita gente terceiriza o problema. Sim. Sim. Ah, aconteceu isso. Tá, mas o que você fez para causar aquilo ali? Foi culpa sua? Alguma coisa foi parte sua? Às vezes, não foi. Sempre é, sabe por quê? A sua escolha gerou aquilo. Sim, Alguém passou a perna em mim. A ausência de escolha é escolha, né? Exato. Ah, Então, tudo, no né? fundo, você se alinhou com aquela situação. Eu não gosto desse papel assim, um é vítima e o outro é o culpado. Eu acho que é uma união, né? Você escolheu, talvez você foi omisso, o outro foi esperto e gerou num golpe, por exemplo. Mas você não é o coitado, porque você teve a escolha, você poderia não ter feito. É perfeito. Gerou uma, assim, uma identificação, né? Não, é porque assim... É uma história que ele A gente passou tava abrindo a loja da minha esposa, então ela tava pesquisando fornecedor e tudo mais. E eu sou contador. Tem algumas coisas que eu tenho, que eu sei, que eu aconselho meus clientes. Aí minha esposa falou assim, achei uma loja aqui, o preço tá bem barato. No Instagram tem 100 mil seguidores, nananana, mas tá estranho porque tá muito fora da casinha. O CNPJ é antigo, mas o Instagram é muito novo. Eu falei, pede o CNPJ. Aí a pessoa passou. Consulta o CNPJ. Estava ativo, beleza, validei essa informação. Mas tem que fazer um pedido de R$1.000, pedido mínimo. Monta aí um combo de roupa que você acha que vai vender e pede. Pediu, atendimento super legal. Ela pediu pra pagar por Pix. Falei, pede o boleto e a nota fiscal. Não dá, só Pix. Falei, opa, peraí, tem coisa estranha. Por que ela não quer emitir a nota e me dar o boleto? Mas, eu falei, tá, então tá bom. Pede o Pix pra ela, então. Aí passou o Pix, CPF. Por que o CPF e não o CNPJ? Mas... Vou lá na junta comercial, baixo. Estavam na cara. Já era pra ter falado, não, isso aqui é igual. Baixo o contrato social, o Pix no CPF, não é nenhum sócio no contrato, é 3 sócios. E por que eu tô fazendo um Pix pro gerente? Não faz sentido. Mas Faz o Pix, amor. Você fez? Fiz. Aí minha esposa foi e fez o Pix, o Itaú bloqueou. Ela fez no Bradesco, bloqueou. Voltou no Itaú, ligou no Itaú, liberou, fez o Pix. Pagou, não recebeu o produto. Aí eu olhei pra... Não, imagina Deus assim, né? Mas Deus falou assim, mas puta que eu pariu, eu tô falando que não pode. Assim, aí no dia seguinte... Vai tomar um ferro de R$1.000 agora. Quem mandou você teimoso ficar pulando no sofá? Agora vai cair. Então, é o que eu falei, quebrou a perna, porque ela olhou assim pra mim e falou assim... Aí no dia seguinte ela acordou assim, ela falou, amor, eles não me mandaram o código de rastreio. Aí eu peguei e falei assim... Aí eu até brinquei com ela, falei, putz, mas é bem bom mesmo, né? Eu validando tudo que eu falo pra validar, para meus clientes validar, eu validei. Tava errado, se fosse qualquer cliente meu me ligando no mapa, tô fazendo pagamento, eu cara, falar, não faz. Compra. Ia falar e eu Você não conseguiu reverter? Letreiro, assim, não. Mas foi muito... Não, completamente burro. Aí eu cheguei, aí ela chamou na loja, olha, você não me mandou o código de rastreio, já não respondeu mais. Aí eu peguei com o meu WhatsApp, chamei, eu tô interessado na roupa, tal. A pessoa já não respondeu porque era 19, eu imagino. Aí minha esposa falou assim, agora? Eu falei, agora você entra na página, denuncia, vai no Reclame Aqui, denuncia. E esquece os R$1.000. E tenta ajudar o próximo, porque aí tinha um pessoal ali, aí ela postou, olha, não compra nessa loja, aí teve um pessoal entrando em contato com ela, não compra, fiz Pix, paguei, perdi dinheiro, não compra.
ela passou o dia inteiro alertando os outros para não cair no que a gente caiu. Até que um momento, ela falou, tenho certeza, porque o código diário era o mesmo que atendeu quando fez a venda. Chamou ela e falou assim, eu tô com dúvida se eu compro, e o que você fez? Aí minha esposa falou assim, eu fiz isso, não chegou não. Aí ela falou, mas o que você vai fazer para recuperar o dinheiro? A pessoa começou a estipular, e era o mesmo código diário, ela falou assim, vou abrir um boletim de ocorrência e vou abrir um boletim de ocorrência e deixar correr. Tem o CNPJ, tem as informações, tem aqui as localizações, tudo, eu vou tentar usar isso no boletim de ocorrência, pelo menos para ajudar os próximos. Aí a pessoa falou assim, mas isso não dá nada, né? Isso nunca vai ter resultado. Aí a pessoa falou, pode até não ter resultado, mas eu vou fazer minha parte agora, já que eu fiz merda, eu vou alertar os próximos. Aí a página deu meia hora, minha esposa entrou, porque ela ficava entrando, a página estava fechada já, já tinha deletado no Instagram. Ficou aprendizado, toda a oportunidade. É isso. Ficou Assim. aprendizado. Seja pelo acerto, seja pelo erro, um aprendizado. Um aprendizado ficou. Assim, mas foi um aprendizado que eu já sabia, né? Foi barato, foi R$1.000 só. Foi só uma perninha, pensa. Podia ter sido o abismo. Foi o dedinho, foi o dedinho. Só quebrou o dedinho. Aquele chute na quina, sabe? Aí eu fico olhando pra cara dela. Quando é dos outros, a gente dá risada, né? Não, mas o pior, eu e ela, a gente ficava olhando pra cara do outro. Assim, mano, nossa, minha esposa é super desconfiada. Todo fornecedor ela desconfia, ela pede as coisas, os caras mandam nota, manda tudo. Paga no CNPJ ou paga o boleto. Porque o boleto você consegue recorrer, o TED você consegue voltar. Mas às vezes um erro desse é justamente para evitar um maior. É disso que eu acredito, tá ligado? É por isso que eu falo assim, quando eu falo que tem, porque tem mesmo, porque a gente tem que entender que faz parte do processo. Eu sei que, eu olho pra cara dela até hoje e falo, e aqueles R$1.000 que ela fica os dois dando risada da cara do Que bom, né? Tipo assim, não... Que bom que você deu risada, né? Não, foi tipo assim... chorar. Talvez, se ela tivesse feito sem falar comigo, eu teria falado, não, isso é bom. Talvez eu tivesse feito sem falar comigo. Isso ia gerar um desentendimento desnecessário. Mas tipo assim, a gente foi tipo junto. Foi junto. Eu aqui trabalhando, ela, olha isso. Tá estranho. Mas vou querer. Tá com cara de problema, mas vou querer. Vamos tô sem nada pra resolver, vamos pegar isso aí. Vamos ver se tá fácil investir. Mas é isso aí. É isso, pessoal. Acho que... Gi, muito obrigado. A conversa foi muito legal mesmo. Nós que agradece. Eu acredito que tem muito mais coisa, hein? Vamos gravar outro aí mais pra frente. Olha... Surgirão novas oportunidades de aprendizado, com certeza. Assunto que não falta. Mas muito bom, assim. Um pós-empretec, porque daí né, já vai estar muito. Pós-empretec, vamos fazer junto, então. Vamos, na mesma turma. Fechou. Mas você fica no canto no outro, senão a gente vai ficar... É que você fala muito. A gente vai ser... Ai, tem que ir, vamos lá, nós duas. Não pode, tem que ficar um de cada lado. Vamos fazer grupos separados. Obrigado mesmo por ter nos recebido, compartilhado essa história aí com o pessoal que tem muito aprendizado mesmo. Foi um prazer. Estão de parabéns da onde vocês vieram, para onde vocês chegaram e para onde vocês estão indo. Né? Que eu sei que tem muito mais coisa aí, como vocês falaram, a galeria aí tá para arrebentar. A gente vai arrebentar. Parabéns. Vocês vão ouvir falar muito da gente. Com certeza. E voltem quando estiverem famosos. Sim, vocês Com também. Vocês também, quando nós saímos de nós aqui da vizinhança. Vamos fazer muitas parcerias. Com certeza, e parabéns, eu já tinha comentado sobre você, conheci a de hoje. Você tá fora da casinha do empreendedorismo, achei. Desde a primeira vez que a gente conversou, essa história é diferente, não é o padrão, é fora do padrão. E a gente também no mesmo sentido, tá? Parabéns para vocês, muito sucesso. Obrigada, sucesso. Obrigada pela oportunidade. E para você que está começando um empreendimento, quer empreender, já empreende, né? Entre em contato com a gente aí da Score, a gente tem um programa bacana de desenvolvimento também para te auxiliar nessa jornada que você está vendo aí, nessas histórias todas que a gente conta aqui. Não é fácil, mas também não é impossível, né? Aprender com os erros dos outros é a melhor maneira, então não sofra sozinho. A gente está aqui para diminuir esse sofrimento e te ajudar no momento difícil. Estamos aqui para sofrer juntos. Compartilha as histórias com a gente aqui também, né? Obrigado, Tato, que tem um programa bacana aí para te ajudar. E não se esqueça de se inscrever, curtir, deixar seu comentário e compartilhar aí com quem precisa ouvir uma história dessa, se inspirar, né? Além de você aí, manda para mais uma pessoa para ajudar ela, quem sabe. E a pirâmide do bem, compartilha com dois. E antes de encerrar, por favor, meninas, passem aí o endereço, Instagram, as mídias sociais, como o pessoal te encontra, né? Fala um pouquinho aí das mídias sociais. Você não gosta de fazer story, mas...
Nosso Instagram é @nossocantobr e tem também o da Galeria de Facilidades, que é Galeria de Facilidades Reserva. Da Folê é foleconcept.oficial, porque a página Folê Concept foi hackeada, então a que está em vigor hoje é Folê Concept Oficial, tá? Ponto Não falem com a oficial. outra, ponto oficial. Porque com a outra vocês vão falar com os bandidos, que até hoje eles falam com os clientes. Os clientes falam. Tomem muito cuidado com esse tipo de coisa, gente. E o endereço nosso estamos no Garden Mall do Reserva Jequitibá, na rua Cesira Moretti Giovannone Moretti, 755 na sala 6, em frente ao restaurante, não tem erro. Os links vão estar aqui embaixo também. Tá? E venham conhecer. Venham conhecer, o espaço é bem bacana. Marca um horário aqui para fazer a unha, para comprar um sapato, uma roupa. O bom é que você faz tudo aqui. Fazer uma E os massagem, homens cabelo. também, né? Comprar presente para as esposas. Né? Justo. Exato. E tem, viu, procura. Oh, com certeza. No nosso feed tem um marido, noivo, que fez uma surpresa pra noiva. Assistam, é legal. Ele contratou a gente, mandou mensagem e tal, e aí ela veio, não sabia, e ganhou maquiagem, cabelo e tal, depois eles saíram pra jantar. Legal. Foi bem legal. Bacana. Inspirem-se. Inspirem-se vocês todos. Com certeza. Legal, gente. Então, muito obrigado por ter assistido esse episódio e semana que vem tem mais. Tem mais. Obrigada. Tchau.